Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 21. Porém, o grupo sabia que em determinado momento eles teriam que descansar enquanto comiam enquanto o sol começava a se pôr. Todos os seus Pokémon, exceto o Onix, cujo tamanho poderia revelar sua posição enquanto comiam. Brock estava com Zubat em seu ombro, dando-lhe comida especializada de Pokémon enquanto os outros Pokémon se perguntavam como eles duraram tanto tempo sem Brock por perto. Para a diversão de todos. Ainda falta um pouco até Cerulean City daqui, disse Brock suspirando. Teremos que ter cuidado para evitar a equipe Rocket na saída. É mais fácil falar do que fazer, Austin disse a ele. Mas não podemos simplesmente deixá-los aqui, disse Yellow preocupado. Yellow, Ash é um treinador iniciante e você não é um lutador, disse Brock severamente. Agora posso ser um líder de ginásio, mas nem eu serei o suficiente para enfrentar aquela mulher. Além disso, não sabemos quantos membros da equipe Rocket estão por aqui. É mais inteligente e seguro não se envolver e contar à oficial Jenny em Cerulean City assim que pudermos. Yellow parecia pronto para protestar apenas para Austin suspirar. É por isso que partiremos assim que todos terminarem de comer. Quão poderoso era o Pokémon de Ariana que ela fez isso com Butterfree e Pikachu, nada menos do tipo Grass. Austin estava apertando o garfo com força, atraindo um olhar alarmado de Brock. Ei Ash, você está bem? Brock perguntou preocupado, fazendo com que Austin olhasse para ele surpreso antes de ver como o garfo estava começando a dobrar e ele afrouxou o aperto. Sim, Austin disse olhando para baixo. É só que não consigo acreditar na força daquela melancolia. Essa foi a primeira vez que perdi tanto. Você é treinador Pokémon há apenas 2, quase 3 semanas, Brock o tranquilizou. Mas não é nosso trabalho combatê-los. Eu sei, Austin disse enquanto olhava para Pikachu e Clefairy conversando um com o outro. Pica-pi. Pikachu se levantou enquanto Clefairy se afastava e o seguia. O que, Pikachu? Austin se levantou e rapidamente devolveu seu Pokémon para decolar atrás dele. Cinzas. Brock se levantou, devolvendo Geodude e Zubat, e correu junto com Seymour. Espere. Yellow gritou em pânico, devolvendo Kit enquanto ela subia em Dodge para segui-los. A lua estava alta no céu quando eles conseguiram alcançar Pikachu e Clefairy para mostrar outra caverna. Ou não. Austin pensou lembrando do que aconteceu. Pikachu, não podemos ficar aqui. Chu, pica. Pikachu acenou com a pata feliz e correu atrás do Clefairy. Eu me pergunto sobre o que eles estavam falando antes. Seymour disse enquanto todos seguiam com Austin resignado com o que iria acontecer. O grupo parou em uma sala circular gigante onde a lua brilhava enquanto eles olhavam maravilhados para a pedra gigante no meio com alguns Clefairy dançando ao redor dela. Parece mais incrível do que no show. Austin pensou com os olhos arregalados. É a Pedra da Lua, disse Seymour, admirado. Yellow ficou impressionado com a visão. É enorme. Então a lenda da Pedra da Lua era verdadeira. Brock pareceu emocionado com a pedra gigante, esquecendo que a equipe Rocket estava na montanha devido à sua beleza. Olha, Clefairy está fazendo alguma coisa. Austin disse fazendo com que todos olhassem enquanto Clefairy colocava a pedra que carregava no anel de pedras, fazendo com que todas brilhassem ao luar enquanto a outra Clefairy começava a dançar ao redor dela. Incrível, esses Clefairy formaram sua sociedade. Esta é uma visão incrível, observou Seymour. Especialmente porque eles rezam para a Pedra da Lua, disse Austin, lembrando como Pikachu contou ao grupo através de charades em The Anime. É isso que eles estão fazendo? Yellow perguntou surpreso quando Brock acenou com a cabeça vendo como ele achava que Austin chegou a essa conclusão. É porque a Pedra da Lua veio dos céus. Seymour perguntou curioso. Que interessante. A nova voz fez com que todos se virassem e vissem Jesse, James, Mewtwo e Ariana junto com o resto dos Rocket Groots. Ah, não, disse Brock, vendo como a única saída deles estava cortada. Obrigada por nos levar até a Pedra da Lua, disse Ariana com um sorriso malicioso. Agora fique de lado. Você não pode. Isso pertence ao Pokémon, disse Seymour, com os joelhos tremendo quando estava prestes a correr até eles, mas Austin agarrou seu braço, lutando para segurá-lo. Não seja suicida. Austin disse enquanto pegava uma Pokébola. Não chegue mais perto. Que fofo, parece que você já esqueceu nossa última batalha, Ariana disse fingindo decepção enquanto mandava Gluon e Arbok embora. Talvez você precise de um lembrete. Brock, entretanto, moveu-se com sua Pokébola enviando o Onix agora que eles tinham espaço. Que tal você recuar? Ah, então o líder do ginásio de Pewter City está aqui para lutar contra nós? Ariana perguntou reconhecendo o homem como ela sabia, mesmo com Gluon, ele seria um pequeno desafio superável, mas mesmo assim um desafio. Ash e Yellow, saiam daqui, disse Brock. Austin quase aceitou isso antes de cerrar o punho. Não vai acontecer, Brock. Ash, eu não estou discutindo com você, ponto. Brock foi dizer apenas para Austin deixar sair toda a sua equipe. Até mesmo Clefairy ficou ao lado de Austin. Então não discuta, mas não pense que vou deixá-lo sozinho, disse Austin enquanto os Rocket Grunts enviavam vários Ratatas, Grimes e Zubats enquanto Jesse e James enviavam seus Koffing e Ekans. Brock franziu a testa antes de acenar com a cabeça, mandando Zubat e Geodude embora. Yellow olhou entre eles e recuou sabendo que, com sua falta de experiência, ela não ajudaria muito aqui, já que Kit e Dodge estavam fora. Estava tenso antes que uma nova voz interrompesse. E perfeixe. Um enorme feixe de energia atingiu Arbok e Gluon, nocauteando-os enquanto todos se viravam para ver um Pokémon dragão com pele laranja clara e olhos verdes acinzentados pousando desenrolando suas asas azuis. E isso é um Dragonite, Brock disse admirado antes de verem alguém parado na beira do buraco no telhado. Era um homem de cabelos ruivos claros, vestindo uma túnica azul com linhas douradas e uma capa preta que ondulava ao vento.
Lance, Ariana disse irritada. Austin estava olhando em estado de choque. O campeão da Elite Four esteve aqui? Todos vocês farão bem em se renderem, disse Lance, seus olhos escuros mostrando raiva da equipe Rocket. Ariana levou em consideração o relato de Lance e também das outras crianças que são mais fortes que os Groots. Agora ela poderia lidar com as crianças, mas o campeão da liga? Ela fez a jogada inteligente. James nos dê cobertura, Ariana ordenou enquanto James acenava com a cabeça. Coffin cortina de fumaça. Enquanto a fumaça cobria a área, Ariana olhou diretamente para Austin. Se algum dia nos encontrarmos de novo, garoto, é melhor você tomar cuidado, Ariana avisou venenosamente enquanto a fumaça a cobria. Butterfree e Pidgeotto espiaram ou sopram a fumaça para longe, disse Austin, não querendo que eles fugissem. Você também, Zubat, disse Brock. Foi inútil porque assim que a fumaça se dissipou, a equipe Rocket já havia partido. Capítulo 22. Estou surpreso em ver você aqui, Brock, disse Lance enquanto vários Pokémon Rangers estavam patrulhando a montanha. Você não deveria estar na academia? Acho que meu pai ainda não enviou o memorando, disse Brock ao campeão que visita o ginásio uma vez por ano para ver como os líderes estão. Ele assumiu para que eu pudesse seguir meu sonho. Entendo, mas foi uma tolice você ir atrás da equipe Rocket, Lance disse em tom de advertência antes de Austin falar. Não foi culpa de Brock. Lance virou-se calmamente para Austin. E quem é você? Eu sou Ash, de Pallet Town. Austin disse um pouco nervoso com a forma como olhou para ele. Estou treinando para competir nas regionais. Lance ficou quieto enquanto olhava para Ash antes de se virar para Seymour. A Pedra da Lua será guardada pela União dos Rangers. Eles enviaram o seu melhor para mantê-la fora das mãos da equipe Rocket. Isso é um alívio, disse Seymour com um sorriso. Mas como você sabia? Tínhamos algumas pistas que diziam que eles iriam atacar aqui primeiro. Lance respondeu sem revelar de onde vieram essas pistas antes de um toque que o fez tirar seu Pokégear. Lance aqui. Ele saiu para conversar, mas olhou de volta para o grupo. Você está livre para sair, mas tenha cuidado. Entendi, disse Brock enquanto o campeão voltava ao Pokégear. Não acredito que conhecemos o campeão, disse Yellow enquanto eles estavam saindo do monte. Moon, que agora estava repleto de Pokémon Rangers. Tivemos sorte de sair de lá vivos, disse Brock enquanto Austin franzia a testa. Precisamos nos tornar mais fortes para evitar ficarmos indefesos assim. Ele pensou. Clefairy. O trio parou e se virou para ver Clefairy correndo em direção a eles. Ei, não é o Clefairy que nos levou à Pedra da Lua? Brock perguntou enquanto Austin acenava com a cabeça um pouco surpreso. Correu até chegar em Austin e abraçou sua perna com um sorriso. Feira das Fadas. Cleo. Clefairy disse alegremente. Vê, você quer vir comigo? Austin perguntou surpreso, mas ele sorriu. Fada, Clefairy disse dando um aceno de cabeça. Yellow disse com um sorriso. Você tem muita sorte de ter uma Clefairy que quer ir com você. Eu vou dizer, Brock disse cruzando os braços enquanto Austin batia levemente no Clefairy com a Pokébola, enquanto ele era capturado sem qualquer esforço. Eu deveria apresentar Clefairy a Dodge e Kit. Yellow disse com um sorriso enquanto a Pokédex de Austin apitava Clefairy, o Pokémon Fada. Seu apelo mágico e fofo tem muitos admiradores. É muito raro e encontrado apenas em áreas específicas. Este Clefairy é masculino e a habilidade é Magic Guard. Atualmente Clefairy sabe Pound, Gravu e Sing. A idade deste Clefairy é de 1 mês. Que tal fazermos isso em Cerulean City? Brock sugeriu. Temos alguns caminhos a percorrer. Bem, o que estamos esperando? Austin perguntou enquanto eles continuavam. Antes que o grupo pudesse continuar, eles foram abordados por um grupo de Clefable e Clefairy. O chefe Clefable então se curvou em agradecimento novamente antes de pegar as mochilas e apresentar 3 fósseis de Pokémon ao grupo. Um tinha a forma de uma espiral, o fóssil de hélice, enquanto o outro parecia ter a forma de uma pedra plana, o fóssil de cúpula e um antigo fóssil de âmbar. Ah, então você quer que levemos esses fósseis como presentes também? Austin adivinhou quando Clefable assentiu novamente. Então, qual de nós deveria ficar com esses 3? Eu me sentiria mal se apenas um de nós não recebesse isso. Lembro-me de ter lido que no futuro haverá uma máquina pronta que poderá reviver esses fósseis na ilha Cinnabar. Acho que o fóssil da hélice será transformado em um Omanite, enquanto o fóssil Dome pode se tornar um Kabuto. Um antigo fóssil de Ember se tornará um Aerodactyl, Brock lembrou enquanto continuava. Ah, isso mesmo. Lembro que tanto Omanite quanto Kabuto são Pokémon de tipo duplo Rock e Warrior. Acho que seria uma ótima experiência para mim, como criador, estudar um dos Pokémon pré-históricos se eles pudessem ser revividos. Você não se importaria se eu tivesse um, não é? O grupo percebeu que as palavras de Brock faziam sentido, então permitiram que ele fizesse a primeira escolha. Ele escolheu o fóssil da cúpula. Qual você gostaria? Austin perguntou enquanto olhava para Yellow. Yellow olhou para frente e para trás entre os fósseis enquanto pensava em qual deles pegar. De repente, ela se lembrou de quão selvagem seria treinar um Aerodáctilo e percebeu que era melhor deixá-lo nas mãos de Ash, então ela escolheu o fóssil de hélice. Acho que isso me deixa com o antigo fóssil de âmbar, Austin disse calmamente enquanto gentilmente pegava o fóssil restante do Clefable. Ele imaginou como seria treinar um Aerodáctilo. Ele percebeu que teria que ficar muito mais forte quando chegassem à ilha Cinnabar se fosse capaz de lidar com um, presumindo que a máquina estivesse pronta até então. Então novamente havia aquele Aerodáctilo escondido dentro do cânion. O Clefable então fez uma breve reverência em agradecimento mais uma vez. Em seguida, retornou ao seu grupo, onde continuaram a cerimônia com a Pedra da Lua dançando enquanto o grupo assistia. Já era manhã seguinte, e o grupo estava deixando o monte. Mo agora mesmo e se despedindo de Clefairy e Clefable. A Clefairy e a Clefable permitiram que o grupo dormisse no quarto com a Pedra da Lua durante a noite para que não tivessem que viajar pela caverna novamente. Então eles generosamente os conduziram até a saída do monte.
Até logo, Clefairy e Clefable. Yellow gritou enquanto o resto do grupo acenava. Pica-pi. Pikachu disse enquanto acenava também no ombro de Austin. Clefairy. Clefável, eles disseram de volta. O grupo continuou acenando até que os Pokémon desaparecessem de vista. Com certeza foi legal ver Clefairy e Clefable fazendo seu ritual da Pedra da Lua, não foi? Yellow perguntou ao grupo enquanto eles continuavam andando. Com certeza foi. Poucas pessoas serão capazes de ver isso durante toda a vida, concordou Brock. Eles até nos deixaram guardar pedaços da Pedra da Lua e alguns fósseis. Então, a que distância fica a cidade de Cerulean? Yellow perguntou. Brock então enfiou a mão na mochila para verificar o mapa. Parece que devemos chegar lá depois de amanhã de acordo com a distância neste mapa, ele meditou. Capítulo 23. Já se passaram 2 dias desde o incidente com o monte. E como eles estavam muito mais perto de Cerulean City, Austin e seus novos amigos encontraram um riacho para parar e descansar. Ou melhor, para treinar. Mergulhe e use o ataque rápido, Austin ordenou enquanto estava tendo uma batalha simulada com Brock. Foi Pidgeotto contra Zubat. O ex-líder de ginásio de Pelter queria treinar Zubat para acompanhar Geodude e Onix e Austin não tem treinado Pidgeotto como deveria. Então foi uma situação ganha-ganha. Supersônico. Brock ordenou enquanto o pequeno morcego estava tendo dificuldade em tentar se esquivar de todos os ataques rápidos enquanto mirava o ataque sonoro ao redor tentando pegar-o. Esquivo Pidgeotto. Enquanto isso acontecia, Yellow estava sentada perto do riacho com uma vara de pescar enquanto bocejava enquanto Pikachu, Rattata, Butterfree, Geodude, Kit, Dodge e Clef estavam assistindo a batalha e Spearow estava em um galho de árvore próximo apenas dando uma olhada. Olhar de tédio. Tudo bem, termine isso com gosto. Austin disse enquanto Pidgeotto gritava e soprava o Zubat para trás quando Brock a pegou. O Zubat tinha uma expressão triste enquanto Brock sorria. Ei, você se saiu bem. Ele disse fazendo com que o pequeno morcego se animasse e encostasse a cabeça no braço de Brock. Tudo bem, Pidgeotto. Austin estendeu o braço quando o pássaro pousou nele, atento às garras dela enquanto coçava o bico. Austin também está se aproximando ainda mais de sua equipe com a ajuda de Brock. Rattata e Pidgeotto pareciam estar se aproximando consideravelmente de Austin, enquanto Pikachu e Butterfree já estavam bastante confortáveis com ele. Spearow, entretanto, só se preocupou em ficar mais forte e rejeitou todas as tentativas. Sim, ele protegerá Austin se algo acontecer, mas fora de uma batalha, ele ficou longe dele e também da equipe. Pidgeotto está ficando mais forte, observou Brock enquanto Zubat estava agora em seu ombro. Você a criou bem. Haha, obrigado, Brock, Austin disse usando o braço livre para esfregar a nuca. Mas o crédito vai para Pidgeotto. Pidgeotto gritou por confirmação enquanto Spearow apenas olhava para ela. Afastando-se de Brock, Austin olhou para Yellow. Então o que você acha? Ele parou quando viu que Yellow adormeceu enquanto pescava e riu. Eu estava me perguntando quando isso aconteceria. Devemos acordá-la? Austin perguntou enquanto Brock pensava por um segundo. Não, me ajude a fazer o almoço, disse Brock enquanto abria sua bolsa. Ela vai acordar quando estiver quase pronto. Tudo bem, Austin disse encolhendo os ombros enquanto Pidgeotto voava para se juntar aos outros Pokémon enquanto Zubat apenas ficava com Brock. Zubat é muito carinhoso. Sim, é meio estranho ter um Pokémon que não seja do tipo Rock, Brock admitiu enquanto puxava algumas panelas, deixando Austin se perguntando como o cara colocou todas essas coisas em sua bolsa. Mas também é refrescante. Além disso, com treinamento suficiente, você tem o contra-ataque perfeito para os tipos de grama, disse Austin rindo. Tanto veneno quanto voador. Brock riu. Sim, é verdade. Então você está pensando em pegar um tipo terrestre em breve? Não tenho certeza. Por quê? Você tem 3 Pokémon que são naturalmente fracos a ataques elétricos. Brock o lembrou. E o terceiro ginásio é elétrico. Bem, Rattata sabe como combater Electric Types com Dig e pretendo trabalhar um pouco mais no treinamento dela. Austin disse vendo como Rattata estava conversando com Clefairy. Na verdade, nos últimos 2 dias ele intensificou o treinamento de sua equipe. Tanto Pikachu quanto Butterfree aceitaram isso com entusiasmo depois da facilidade com que perderam no monte. A única razão pela qual todos saíram bem foi a chegada oportuna de Lance, mas eles não tinham ideia de que isso aconteceria. De qualquer forma, estou bem apenas treinando 6 que tenho antes de pegar mais Pokémon, disse Austin sentando-se. Prefiro qualidade à quantidade. Bem, você disse que iria tirar uma semana para treinar antes do ginásio, Brock disse lembrando como Austin disse que fez isso para o Pelter Gym. Sim, tenho alguns combos nos quais quero trabalhar com Pikachu, disse Austin ao se lembrar do Counter Shield e da Thunder Armor. Além disso, ele estava planejando pegar Bulbasaur quando fizesse o cara aprender Energy Ball e fazê-lo comê-lo como Torterra de Ash fez para fortalecer o cara. Isso parece muito interessante, disse Brock enquanto começava a preparar o chá, e logo a comida que ele estava preparando começou a ficar no ar. HU? Yellow bocejou ao acordar. O que está acontecendo? Almoço? Austin disse com uma risada enquanto ela começava a se aproximar. Quando começaram a comer, Austin viu Pikachu com Rattata, Geodude e Clef conversando. Butterfree, Pidgeotto, Zubat, Onix, Dodge e Kit também estavam próximos um do outro. Esta última muito nervosa por causa de Pidgeotto e Onix, mas ela estava ao lado de Butterfree e Dodge. Spearow, entretanto, ainda estava sozinho. Ei, Spearow, você quer se juntar aos outros? Austin gritou.
Spearow apenas olhou para ele antes de se virar. Cara, o que há com ele? Os Spearow são naturalmente orgulhosos. Muitos treinadores têm dificuldade em criá-los, disse Brock a ele. E quando ficam mais fortes, seu orgulho às vezes pode afetar seu comportamento dessa forma. E não fiz nenhum esforço para me aproximar dele. Austin pensou enquanto olhava para o resto da equipe. Eu preciso mudar isso. Mas eles iriam direto para a cidade depois do almoço porque deveriam chegar lá ao anoitecer se tivessem pressa. The Boss parecia irritado 2 semanas depois, quando Proton e Ariana lhe contaram o que aconteceu. Então a Pedra da Lua é inalcançável? Sim, a Liga está patrulhando lá e perdemos muitos de nossos grunts devido a uma emboscada liderada pelo próprio Bruno fora da montanha, Ariana disse com irritação em seu tom. Antes disso, porém, o mesmo treinador de Viridian também interferiu, acompanhado por outros 2, disse Proton com o chefe acenando com a cabeça. Eu estava disposto a deixar passar o que aconteceu em Viridian, pois isso não fez muito para nós, mas esta é uma outra história. Quem é ele e quem são seus companheiros? O chefe perguntou em um tom que prometia dor. Conseguimos desenterrar informações sobre ele, o nome dele é Ash Ketchum, um dos treinadores de Pallet Town que começou no início deste mês. Proton trouxe uma imagem recente na tela seguida por seus 5 Pokémon conhecidos. O chefe ficou em silêncio ao ver seu rosto, ao ver o rosto de outra pessoa. Coincidência demais para não ser parente de Red. Ele se lembrou de um velho amigo que não via há anos. Os outros 2 eram Brock Slate, os líderes de ginásio de Pewter City. Proton trouxe sua foto junto com o último companheiro, fazendo os olhos do chefe se arregalarem. E uma jovem chamada Yellow Grove, de Viridian. Apenas me dê uma semana e terei os 3 clamando por misericórdia. Ariana rosnou, não aceitando bem seu fracasso. Fora de questão, Proton diga ao seu espião para rastreá-los. O chefe disse surpreendendo os 2 executivos, pois não os estava enviando para se livrarem desse grupo. Quero saber para onde eles vão e com quem interagem. Chefe, você tem certeza? Proton perguntou com um pouco de cuidado. Podemos eliminá-los agora, antes que cheguem longe demais. E arriscar que a Liga nos ataque ainda mais? O chefe perguntou com uma zombaria. Sem dúvida, Lance está de olho neles agora para garantir que não receberemos retribuição. Ariana fez uma careta, mas concordou com essa lógica. Além disso, acho que eles podem ser úteis para nossos planos, se forem levados na direção certa. O chefe disse olhando as fotos. Proton, você deve voltar para Celadon para supervisionar o projeto Meltvo. Ariana, você deve assumir a busca por Moltres. Ambos deram um aceno de cabeça. E certifique-se de enviar os administradores em sua próxima missão, de preferência dando a ambos um novo Pokémon para aumentar sua força, disse The Boss. Prefiro não arriscar que eles falhem pela 3ª vez. Ele não esperou que eles dissessem alguma coisa quando cortou a ligação, mas seus olhos permaneceram na foto de Yellow. Eu não esperava que você, entre todas as pessoas, estivesse em uma jornada ainda. Ele pensou em saber tudo sobre ela e suas habilidades. Parece que Wilton finalmente abandonou a criança sem nome das trevas. E pensar que alguém como você nasceu naquele inferno. Capítulo 24. Austin deu um suspiro de alívio quando ele e seus amigos finalmente entraram em Cerulean City, a luz do sol refletindo nas ruas de paralelepípedos e lançando um brilho quente sobre o trio. Finalmente cidade Cerulean. Ele exclamou com um sorriso cansado, sentindo as pernas fracas e cansadas da longa jornada de Pewter City. A viagem durou quase 2 semanas, e cada um deles precisava desesperadamente de um banho e de uma cama macia para dormir. E amanhã começaremos mais uma semana de treinamento, Austin pensou com um aceno determinado, sua determinação inabalável. Yellow, vestida com sua jaqueta amarela desgastada e um chapéu de palha, suspirou profundamente enquanto caía de joelhos em exaustão, com a respiração irregular. Achei que nunca chegaríamos aqui. Brock, com sua camisa laranja desbotada e colete marrom ligeiramente amarrotado pela viagem, ofereceu um sorriso cansado. Estou muito feliz por termos conseguido. Preciso ligar para casa para saber como meus irmãos estão. Eu também preciso ligar para o tio Wilton. Essa foi uma das razões pelas quais ele me deixou viajar com vocês, disse Yellow com um bocejo, as palavras mal escapando de seus lábios. Embora eu ache que poderia fazer isso amanhã, e eu preciso ligar para Dear mamãe. Austin estremeceu quando Brock lançou-lhe um olhar curioso, com as sobrancelhas levantadas em questão. Droga, eu preciso me acostumar a chamá-la assim agora. Bem, é melhor encontrarmos o centro Pokémon, Austin disse rapidamente, tentando mudar de assunto. Alguém sabe onde fica? Não deve ser muito difícil de encontrar, respondeu Brock, atribuindo o estranho comportamento de Austin à sua exaustão. Felizmente não foi. O centro Pokémon de Cerulean pode não ser tão grande quanto os de Viridian e Pewter City, mas ainda assim era reconhecível, com seu característico telhado vermelho e paredes brancas brilhantes convidando-os para dentro. Uma vez lá dentro, o trio descobriu que havia muitos quartos disponíveis e cada um escolheu um que lhes permitisse a privacidade necessária. No entanto, a pausa foi rapidamente interrompida por uma cena muito familiar. Enfermeira Joy. Brock praticamente gritou enquanto avançava, seus olhos castanhos arregalados de admiração. Ele pegou a mão da enfermeira Cerulean e disse, que lindo ver você de novo. É o destino? A enfermeira Joy, vestida com seu uniforme rosa característico, parecia perplexa enquanto Austin tentava e não conseguia reprimir o riso. Yellow, porém, parecia apenas confuso. Suspirando, a enfermeira Joy respondeu, olá Brock, lembrando-se do aviso que sua irmã em Pewter City lhe dera sobre ele. Como vai? Muito melhor agora que estou na presença da beleza divina. Brock começou, mas foi abruptamente interrompido quando seu Zubat, claramente desaprovando seu comportamento, usou Leek Life para morder seu pescoço. Brock congelou e caiu para trás, os olhos revirando-se. Zubat pousou no balcão e disse lentamente, mas não era para ser assim. Austin não pôde deixar de pensar. Cara, Brock só precisa ser bloqueado por seu Pokémon, mesmo no mundo real.
Decidindo quebrar o silêncio constrangedor, Austin se aproximou da enfermeira Joy, entregando-lhe suas pokébolas enquanto Yellow tentava acordar Brock. Gostaríamos de curar nossos Pokémon e solicitar alguns quartos, disse ele com a voz firme. Claro, respondeu a enfermeira Joy, em tom profissional. O trio então voltou sua atenção para os videofones próximos. É melhor eu ligar para casa, disse Brock de repente bem, para a grande surpresa de Yellow. Sim, eu também, concordou Yellow, ainda um pouco surpreso com o espetáculo anterior. Enquanto Brock e Yellow caminhavam até seus respectivos videofones, Austin suspirou, sentindo o peso de sua próxima tarefa. Ele se aproximou de um dos videofones, os dedos tremendo levemente enquanto digitava um número. Olá, a voz de Delia veio pelo alto-falante. Ei, mãe, disse Austin, fazendo o possível para soar como Ash. Oi, querido. O rosto de Delia apareceu na tela, um sorriso caloroso iluminando suas feições. Não tenho notícias suas há 2 semanas. Como você está? Tudo bem, estamos em Cerulean City agora, disse Austin, tentando manter sua fachada. Ele ergueu o emblema de Boulder, sua superfície metálica brilhando sob a luz suave. Conseguimos nosso primeiro distintivo também. Querido, isso é incrível, disse Delia, com os olhos brilhando de orgulho, fazendo Austin desviar o olhar por um momento. Quantos Pokémon você tem? 6, Austin respondeu. Vamos treinar para o ginásio Cerulean na próxima semana. Tenho certeza de que você se sairá bem, Delia assegurou-lhe com um sorriso inabalável. Meu filho está crescendo. Austin saiu do banheiro sentindo-se revigorado e revitalizado. O vapor quente ainda grudava em sua pele e o espelho do banheiro estava embaçado pela condensação. Ele usava um roupão macio e branco, generosamente fornecido pelo Centro Pokémon, e esfregava uma toalha felpuda no cabelo úmido. Cara, esqueci como é estar limpo, ele murmurou com um pequeno sorriso. O som suave do ronco chamou sua atenção, e ele olhou para a cama. Lá, aninhado entre os lençóis brancos e engomados, estava Pikachu, já dormindo profundamente. A visão do pequeno Pokémon contente trouxe uma risada aos lábios de Austin. Quando ele se sentou na beira da cama, seus pensamentos se voltaram para a próxima batalha de ginásio. Como devemos treinar para este ginásio? Vamos nos concentrar apenas em usar Pikachu e Pidgeotto. Claro, isso depende se Misty estiver aqui. Ele não pode deixar de se lembrar da batalha anterior de Ash no ginásio. Sim, mas não vou apenas aceitar um distintivo das irmãs dela sem lutar contra elas. A ideia de simplesmente receber um distintivo não lhe agradava mais, ele queria ganhá-los de forma justa e honesta. Enquanto Austin continuava ponderando sobre sua estratégia de treinamento, seus olhos foram atraídos para um pôster colorido na parede próxima. O design vibrante apresentava um título em negrito que dizia: Desafio Nugget Breed. Vença 5 treinadores consecutivos e ganhe um prêmio. Enquanto isso, no espaçoso lobby do Centro Pokémon, Yellow se aproximou de Brock. A sala estava repleta de murmúrios silenciosos de conversas, pontuados por risadas ocasionais ou gritos de Pokémon. A luz do sol entrando pelas grandes janelas lançava um brilho quente sobre o espaço movimentado. Pronto para ir ao shopping? Yellow perguntou, sua voz leve e ansiosa. Brock virou-se para encará-la, um sorriso brincando em seus lábios. Claro, o que você precisa? Yellow hesitou por um momento antes de fazer seu pedido. Eu vi um anúncio sobre algo chamado Battle Chatial. Estava ao lado do pôster da Liga Índigo. Eu esperava que pudéssemos ir lá para ver como é. Os olhos de Brock brilharam com interesse. Sem problemas. Deixe-me chamar Ash. Mas antes que ele pudesse dar um passo, Yellow deteve. Brock, vamos deixar Ash descansar. Ele e seus Pokémon têm treinado muito. Brock concordou com a cabeça. Tudo bem então, vamos. Quando eles estavam prestes a sair, a voz de Austin os chamou. Pessoal, esperem. Os olhos de Yellow se arregalaram de preocupação quando ela viu Austin se aproximando deles. Ash, você não deveria estar descansando? Ela temia que ele estivesse exagerando e colocando sua saúde em risco. Austin, porém, parecia cheio de energia. Sim, eu estava descansando, mas vi este pôster e pensei em pedir instruções para chegar a este lugar com a enfermeira Joy. Ele ergueu o pôster do Nugget Breed Challenge para eles verem. Brock e Yellow trocaram olhares, então Brock respondeu. Estávamos indo ao shopping comprar alguns suprimentos, mas Yellow queria dar uma olhada neste Battle Chatial. A sobrancelha de Austin se arqueou com curiosidade. Então vamos. Ao vê-lo tão animado, as preocupações de Yellow foram temporariamente amenizadas. O trio se despediu da enfermeira Joy, que lhes desejou boa sorte com um sorriso caloroso. Quando Brock, Austin e Yellow se aproximaram do Battle Chatial, Brock soltou uma exclamação triunfante. Bem, aqui está. A magnífica estrutura assomava diante deles, suas paredes de pedra elevando-se no céu, adornadas com torres espirais e tijolos de pedra esculpidos. O edifício lembrava um grande castelo, completo com sua aparência majestosa e ar de sofisticação. A boca de Yellow ficou aberta de admiração enquanto ela contemplava a vista de tirar o fôlego, enquanto os olhos de Austin se arregalavam de admiração. Yellow sussurrou com admiração, sua voz cheia de reverência. Ao entrarem no Battle Chatial, o interior era tão grandioso e impressionante quanto o exterior. Um exuberante tapete vermelho cobria o chão, abrindo caminho para as várias portas ao longo das paredes. As próprias paredes eram adornadas com vasos elaborados, colocados sobre pedestais lindamente esculpidos que se erguiam no ar. O grupo foi recebido por várias criadas e mordomos, vestidos com trajes preto e branco, que se movimentavam pelos corredores com determinação. Capítulo 25. Bem-vindos ao Battle Chatial Beal e Dames. O grupo foi saudado por um homem idoso com cavanhaque distinto, vestido com um sofisticado traje de mordomo. Pikachu, sentindo-se intimidado pela aparência do homem, escondeu-se atrás de Austin enquanto o grupo trocava cumprimentos com Enessi. Esta é, talvez, sua primeira visita aqui? Enessi perguntou, sua voz profunda e ressonante enchendo a sala. Sim, respondeu Yellow com a voz cheia de entusiasmo e curiosidade.
Vi um anúncio no centro Pokémon e queria ver o que você tinha a oferecer aqui. Ah, esplêndido! Enes exclamou, seus olhos brilhando de alegria. Desde que seus treinadores tenham recebido uma recomendação de uma pessoa de estatura, terei prazer em aceitá-lo. Uma recomendação? Yellow perguntou, confuso. Acho que não recebemos nada parecido. Oh, querido. Talvez haja alguém com quem você possa ligar e com quem eu possa falar? Enes perguntou com a testa franzida de preocupação. Eu sei. Brock falou, sua voz cheia de confiança. Podemos ligar para o Professor Oak. Ele certamente nos dará um. Oh, você conhece o Professor Oak? Enes perguntou, seus olhos arregalados de surpresa. Absolutamente. Austin respondeu, com um sorriso orgulhoso no rosto. Ele me deu meu Pokémon inicial. Bem, isso é simplesmente maravilhoso. Enes exclamou com o rosto radiante de felicidade. Se você puder me deixar ver sua Pokédex, essa é uma recomendação boa o suficiente para mim. O professor Carvalho não daria a alguém uma Pokédex que ele não considerasse um treinador digno. Yellow alegremente tirou seu cartão de treinador Pokémon, certificado pelo professor Oak, e entregou a Enes, enquanto Ash entregou-lhe seu Pokédex. Depois de confirmar suas identidades, Enes devolveu a Pokédex e bateu palmas de alegria. Maravilhoso! Ele exclamou. Todos vocês participarão hoje? Ei, pessoal! Eu gostaria de experimentar sozinho para ver como é também se estiver tudo bem, disse Austin, sua voz cheia de entusiasmo e expectativa. Ash, eu sei que você está interessado, mas recomendo que você não participe, pois isso pode ser prejudicial para você e para a saúde do seu Pokémon, disse Brock, com a voz cheia de preocupação. Ao ouvir as palavras de Brock, Austin suspirou, sentindo-se desapontado, mas sabendo que Brock estava certo. Ele olhou para Pikachu, que parecia enérgico, mas seu coração lhe dizia para deixar seus parceiros descansarem durante o dia. Eles poderiam lutar no Nugget Breed Challenge amanhã. Ok, parece que não vou participar, disse Austin, sua voz tingida de arrependimento. Brock apenas sorriu, sabendo pelo olhar de Ash que ele queria participar, mas havia priorizado a saúde de seu Pokémon. Um verdadeiro treinador é digno de respeito. E você? Austin perguntou, virando-se para Brock. Na verdade, vou apenas sentar e assistir, respondeu Brock, sua voz cheia de uma sensação de contentamento. Tudo bem, Enes. Serei apenas eu participando, disse Yellow, acenando com a cabeça. Excelente, senhora. Enes exclamou, sua voz cheia de excitação. Você pode me seguir para que possamos mudar suas roupas. Por que eu tenho que trocar de roupa? Yellow perguntou, inclinando a cabeça em confusão. Certamente. Este é um lugar para treinadores elegantes mostrarem suas habilidades, explicou Enes. Eles devem ser capazes de ter a melhor aparência. Tudo bem então, Yellow encolheu os ombros, não entendendo completamente o significado de mudar de roupa. Você tem certeza de que quer fazer isso? Austin perguntou, sua voz cheia de uma pitada de preocupação. Pode ser uma experiência cansativa para você e seu Pokémon. Claro, por que não? Yellow respondeu, sua voz cheia de determinação. Austin suspirou, sabendo que embora Yellow fosse ingênua e infantil, ela tinha um grande coração para Pokémon. Ele estava preocupado com o fato de ela e seus Pokémon se machucarem, já que ela não tinha muita experiência em batalha. Mas lembrando das coisas incríveis que Yellow havia feito no mangá, suas preocupações foram deixadas de lado. Enes então conduziu o grupo até outro mordomo e uma empregada. Tem uma senhora que gostaria de participar do nosso Battle Chatial hoje. Você poderia fazer a gentileza de levá-los aos seus quartos para se trocarem? Enes perguntou, sua voz cheia de respeito e admiração. O mordomo e a empregada concordaram com a cabeça. Seria um prazer, senhor, responderam em uníssono, com as vozes cheias de entusiasmo. Yellow seguiu a empregada por um longo e grandioso corredor, com o coração batendo de excitação. O som de seus passos ecoava no chão de mármore, aumentando a grandiosidade do lugar. As paredes eram adornadas com belas pinturas e tapeçarias, e o som de uma suave música clássica enchia o ar. Finalmente, eles chegaram ao vestiário, onde Yellow ficou olhando ao redor com admiração. A sala era enorme, com várias fileiras de vestidos de tamanhos diferentes alinhados de maneira organizada e ordenada. O quarto em si era extremamente limpo e tinha um tapete vermelho macio, e havia muitas portas diferentes para onde se podia trocar de roupa em particular. Aqui está a senhora, disse a empregada enquanto entregava sua roupa a Yellow. Por favor, use um dos vestiários ali, acrescentou ela, apontando para uma das portas. Yellow então entrou em um dos quartos, fechou a porta e começou a se trocar. Ela vestiu o vestido rosa de mangas curtas com babados brancos, sentindo o tecido macio contra a pele. Ela então colocou meia calça nas pernas e elegantes sapatilhas rosa para combinar. Finalmente, ela colocou uma faixa rosa brilhante na cabeça. Ao se olhar no espelho, ela não pôde deixar de suspirar de espanto. Oh, uau! Eu pareço tão fofo! Ela disse para si mesma, sua voz cheia de excitação. Mal posso esperar que Ash me veja assim. Ela então saiu do vestiário, deixando as outras roupas para trás, e foi conduzida pela empregada de volta ao hall de entrada. Ao se aproximar do grupo, ela viu Ash, Brock e Enes esperando por ela. Yellow então foi para Austin. Como estou, Ash? Ela perguntou, sua voz cheia de antecipação, e ela girou para dar ênfase. Uma dor de cabeça se formou na cabeça de Austin porque a paixão que Yellow tinha não foi quebrada, mas ele não queria ser rude, então ele respondeu. Uau, você está ótimo, Yellow. Muito elegante. Yellow sorriu, embora não fosse bem a reação que ela esperava, foi boa o suficiente. Se eu puder ter sua atenção, por favor. Enquanto você estava se trocando, as partidas foram decididas para este torneio. Gostaria agora de explicar as regras. Enes cortou educadamente, sua voz soando com autoridade. Sempre que você está em um Battle Chatial, você recebe uma classificação. Como está a sua primeira vez em vocês dois começarão com a classificação inicial, baronesa para jovem dama e barão para o jovem namorado.
Para ascender mais alto e melhorar sua classificação, você deve derrotar os treinadores em batalha. Enessi passou a explicar as diferentes categorias, de barão ou baronesa, a visconde ou viscondessa, conde ou condessa, marquês ou marquesa e finalmente duque ou duquesa. Depois de atingir essa classificação, você poderá desafiar seus próprios castelos. Suponho que você poderia chamá-los de Elite 4 do nosso castelo de batalha para comparação. Se você conseguir derrotá-los em batalha, receberá uma placa, sua foto no parede e um prêmio fabuloso. Então este é um torneio em si? Austin perguntou, sua voz cheia de excitação. Sim, respondeu Enessi, com a voz cheia de orgulho. Temos até líderes de ginásio lutando aqui ocasionalmente. Quanto mais alto você se tornar, mais reconhecimento receberá e mais poderá chamar a atenção de um treinador de ginásio ou até mesmo de alguém da Elite 4. Tenho outra pergunta, Enessi disse Yellow com a voz cheia de curiosidade. Alcançar o posto de duquesa parece muito trabalho para um dia. Como as pessoas conseguem isso? Enessi riu baixinho. Oh, querida dama, é claro, não esperamos que você faça tudo isso em um dia ou mesmo na mesma cidade. Existem 5 castelos de batalha diferentes em toda a região de Canto. Há um aqui na cidade de Cerulean, um em Viridian City, um em Celadon City, outro em Saffron City e finalmente há um em Fuchsia City. Qualquer classificação que você alcançar aqui será transferida com você para qualquer Battle Chatial na região. Você receberá uma fita diferente e cartão de título toda vez que você receber uma nova classificação para confirmação. Yellow deu um suspiro de alívio. Oh, que bom, disse ela com a voz cheia de gratidão. Ela mal podia esperar para começar a tentar subir na classificação, na esperança de impressionar Austin mostrando que era uma boa treinadora. Então, sem mais delongas, você está pronto para começar o torneio? Enessi perguntou, sua voz cheia de excitação. Yellow assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Estou pronta, disse ela com a voz cheia de confiança. Capítulo 26. Então, sem mais delongas, você está pronto para começar o torneio? Enessi perguntou, sua voz soando de excitação enquanto olhava para Yellow com expectativa. Yellow, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação, acenou com a cabeça, os olhos brilhando de determinação. Estou pronta, disse ela com a voz cheia de confiança. Maravilhoso! Enessi exclamou, seus olhos brilhando de alegria. Nesse caso, por favor, siga-me até o salão de batalha onde você enfrentará seu primeiro oponente. Haverá outros 10 treinadores participando deste torneio. O vencedor passa para a próxima rodada enquanto o perdedor está fora. Isso continua até que restem apenas 2 treinadores. O vencedor passa para a próxima classificação. Você entendeu? Yellow assentiu, seu coração batendo rapidamente em seu peito. Ela mal podia esperar para começar sua jornada para se tornar uma treinadora de alto nível. Enessi conduziu o grupo ao salão de batalha, que era uma sala muito grande com um tapete vermelho profundo cobrindo toda a sala. Ao contrário do resto do Battle Chatial, a sala era bastante vazia, com apenas os vários quadros que revestiam as paredes servindo como decoração. Austin presumiu que era por causa das intensas batalhas Pokémon que aconteciam nesta sala, e a equipe não queria arriscar que nada fosse quebrado. Senhora, disse Enessi, virando-se para Yellow. Você fará parte do primeiro nível, então lutará primeiro em nossa única batalha. Seu oponente será um garoto chamado Joshua. Boa sorte com sua partida. Ficamos aqui para assistir a batalha dela? Brock perguntou, sua voz cheia de preocupação. Claro, senhor, respondeu Enessi, fazendo uma reverência. Ele então se virou e saiu da sala. Yellow podia sentir suas mãos começando a tremer e ela mexeu nelas nervosamente. Austin percebeu isso e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não se preocupe, Yellow, disse ele, com a voz cheia de encorajamento. Apenas fique calmo e confie em seus Pokémon e você se sairá bem. Brock concordou com a cabeça e Yellow deu um pequeno sorriso, sentindo-se grata pelo apoio de seus amigos. Obrigado, rapazes, ela disse, sua voz cheia de gratidão. Acho que deve ser o seu oponente, Yellow, disse Brock, apontando para o outro lado da sala. Austin e Yellow se viraram, e com certeza, o menino da idade deles estava entrando na sala. Ele tinha cabelos castanhos curtos e bem penteados e uma expressão determinada no rosto. Ele não parecia preparado para perder. Vá buscá-los, Yellow, disse Austin, dando-lhe um tapinha amigável nas costas. Ele, Brock e Pikachu foram até a borda da sala para assistir à batalha. O juiz, vestido com uma camisa branca e calça preta, ficou no centro da sala. Esta é uma partida oficial do torneio Battle Chatial, anunciou ele em voz alta e clara. A partida será 1 contra 1. Quem vencer avançará ainda mais no torneio. Quem perder será eliminado. Antes do início da partida, que o namorado faça uma reverência e a dama faça uma reverência um ao outro. Yellow sorriu para o garoto à sua frente e fez uma leve reverência. O menino retribuiu o sorriso e fez uma reverência enquanto o juiz erguia as bandeiras e declarava o início da partida. Esta partida entre Yellow e Josué vai começar agora. Não haverá limite de tempo. Comece! Ele gritou, sua voz ecoando por todo o espaçoso salão de batalha. Yellow respirou fundo e exalou, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Ela estava determinada a vencer esta partida e passar para a próxima rodada. Ela pegou sua Pokébola e chamou seu Pokémon. Dodge, saia! Ela gritou, jogando a Pokébola em direção ao centro da sala. A Pokébola abriu com um flash de luz e saiu Dodu, o Pokémon pássaro de 2 cabeças. Soltou um grito triunfante, suas 2 cabeças balançando para cima e para baixo de excitação. Do outro lado da sala, Joshua também pegou sua Pokébola. Tirog, eu escolho você! Ele gritou, jogando a Pokébola no ar. Com uma explosão de luz, Tirog apareceu, seu corpo compacto e musculoso tenso e pronto para a batalha. Tirog era um Pokémon do tipo Fighting, conhecido por sua velocidade e poder. O coração de Yellow disparou enquanto ela olhava para seu oponente do outro lado da sala.
Tenha cuidado com a força dele, Dodge, ela gritou para seu Pokémon. Dodu assentiu em resposta, suas duas cabeças focadas em Tirog. O som de pé se arrastando encheu a sala enquanto os dois Pokémon tomavam suas posições, prontos para a batalha. A sala estava estranhamente silenciosa enquanto todos prendiam a respiração, esperando o primeiro movimento. Tirog, use Mach Punch. Vá. Yellow assistiu com espanto enquanto o pequeno e musculoso Pokémon saltava para frente com uma velocidade incrível, seu punho brilhando com energia. Yellow, diga um comando. Austin exclamou. Oh, o certo. Dodge, evite. Ela gritou, mas era tarde demais. O punho de Tirog acertou Dodu com um estalo alto, fazendo voar para trás. O som ecoou por todo o grande salão de batalha, sendo as únicas decorações as várias imagens alinhadas na parede. Dodge, você está bem? Yellow perguntou, correndo até seu Pokémon caído. Dodu levantou-se lentamente, mas era óbvio que estava com dor. Entretanto, Yellow podia ver a determinação em seus olhos e sabia que estava pronto para continuar a batalha. Isso é ótimo, Tirog, disse Joshua com um sorriso. Agora use chute de salto em altura. Tirog saltou no ar, seu corpo brilhando com energia enquanto se preparava para desferir um chute poderoso. Desvie, Dodge! Yellow gritou desesperadamente. Dodu tentou saltar para fora do caminho, mas Tirog foi rápido demais. Ele acertou um chute em altura devastador, fazendo Dodu cair no chão. O coração de Yellow afundou enquanto ela observava seu Pokémon lutar para se levantar. Ela percebeu que estava gravemente ferido e sabia que era improvável que durasse muito mais tempo na batalha. Acabe com isso com Rapid Spin, Tirog. Josué ordenou. Tirog começou a girar rapidamente, seu corpo se tornando um borrão ao se aproximar de Dodu. Tente um ataque rápido, Dodge. Yellow gritou freneticamente. Dodu respirou fundo, reunindo energia para seu ataque rápido, mas Tirog foi rápido demais. Ele colidiu com Dodu, fazendo voar para trás e caindo no chão com um baque surdo. Dodu ficou ali deitado e imóvel enquanto o juiz declarava: Dodu não pode lutar. O vencedor é Joshua. Yellow foi eliminado do torneio de hoje. Yellow olhou para o chão com os olhos cheios de lágrimas. Ela havia perdido sua primeira batalha no torneio e nunca conseguiu acertar. Bom trabalho, Dodge, ela sussurrou enquanto devolvia Dodu a sua Pokébola. Ela ficou desapontada consigo mesma por deixar seu Pokémon se machucar. Se ela fosse uma treinadora melhor, os esforços de Dodge teriam sido recompensados. Se ao menos ela tivesse dado um comando diferente. Porque ela pensou que seria uma vitória fácil. Enquanto Yellow tentava sair do Battle Hall, Austin e Brock puderam ver a dor e a tristeza gravadas em seu rosto. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tentava escapar da realidade da perda. Austin e Brock compartilharam um olhar preocupado, sabendo muito bem o peso da derrota. Brock, você acha que eu deveria falar com ela? Austin perguntou, quebrando o silêncio. Acho que seria melhor, respondeu Brock. Ela conhece você há muito tempo e suas palavras podem ter mais peso para ela. No entanto, quando eles se aproximaram de Yellow, ela rapidamente fez uma cara corajosa e se virou para eles com um sorriso forçado. Pessoal, vamos ao mercado comprar o que precisamos. Só estou me sentindo um pouco cansado, então acho que vou ao centro Pokémon curar meus Pokémon. Suas palavras contrastavam fortemente com a dor que acabavam de testemunhar, mas Austin e Brock podiam ver que ela estava tentando ser forte. Capítulo 27. Yellow estava sentada na varanda de seu quarto no centro Pokémon, olhando para a noite enluarada. Em sua mão estava a Pokébola que segurava seu amado Dodu, Dodge. Ela hesitou, seus dedos pairando sobre o botão que liberaria seu Pokémon. De repente, ela sentiu uma leve cutucada em seu tornozelo e olhou para baixo para ver seu Veedam, Kit, rastejando lentamente em sua direção. Yellow pegou o pequeno Pokémon, embalando-o em seus braços enquanto falava suavemente com ele. Não sei o que fiz de errado hoje, disse ela com a voz cheia de incerteza. Achei que tinha treinado o suficiente, mas mesmo assim perdi a batalha. Kit olhou para Yellow com seus olhos grandes e redondos, e Yellow o abraçou com mais força. Sinto muito, decepcionei você, ela sussurrou. Mas Kit apenas cantou baixinho, oferecendo amor e apoio. Yellow sentiu uma onda de gratidão tomar conta dela. Obrigada, Kit, disse ela, beijando o topo de sua cabeça. Com nova confiança, Yellow finalmente apertou o botão da Pokéball de Dodge. O feixe de luz vermelha disparou e Dodge apareceu na varanda, parecendo cansado, mas feliz por ser libertado. Ei, Dodge, disse Yellow, dando ao Pokémon um sorriso caloroso. Sinto muito por termos perdido hoje. Prometo fazer melhor na próxima vez. Dodge simplesmente arrulhou baixinho, seus olhos brilhando de confiança em seu treinador. Yellow abraçou seus dois Pokémon, sentindo orgulho e amor por eles. Sob a luz prateada da lua, a varanda do centro Pokémon proporcionou um refúgio sereno para Yellow, que se viu profundamente contemplativo. Seus dois Pokémon fiéis, sempre leais, permaneceram ao seu lado. O suave murmúrio da brisa noturna foi interrompido quando Austin surgiu na varanda, sentando-se próximo. Um silêncio constrangedor envolveu a dupla, a tensão silenciosa palpável no ar procurando aliviar o desconforto. Austin se esforçou para conversar um pouco. Então como você tem estado? Ele perguntou, sua voz misturada com uma alegria tensa. Erguendo os olhos para encontrar os dele, a resposta de Yellow foi quase inaudível. Eu estou bem. A incerteza em seu olhar não passou despercebida por Austin, que reconheceu a necessidade de oferecer consolo. Encontrei este caderno de desenho em cima da mesa, disse Austin, direcionando a atenção de Yellow para o livro em suas mãos. Seus olhos se arregalaram de surpresa, traindo seu interesse. Sabe, você realmente tem talento para desenhar Pokémon. O elogio de Austin foi sincero, e até Pikachu entrou na conversa concordando com a cabeça. Pika-pi.
Um rubor percorreu as bochechas de Yellow enquanto ela refletia sobre seu passado. Nunca tive amigos da minha idade em Viridian City, então não tinha mais nada para fazer a não ser desenhar. Você gosta de desenhar? Claro, eu adoro isso. A tristeza em seus olhos voltou quando ela fez uma pergunta a Austin. Ash, se eu me concentrasse mais em treinar meus Pokémon, eu teria vencido hoje? Austin contemplou sua pergunta, seu olhar vagando para o céu. Não sei. Procurando encorajá-la, Austin ofereceu palavras de sabedoria. Yellow, não fique pensando muito no passado. O que poderíamos ter feito, o que deveríamos ter feito, tudo ficou para trás agora. Olhe para o futuro e em vez de ponderar o que poderíamos ter feito, vamos nos concentrar no que nós deveríamos fazer. Sim, você está certo. Austin se aproximou, tirando o chapéu de palha de Yellow da cabeça. Ei, ela protestou, mas Austin continuou imperturbável. Amanhã de manhã vou treinar. Espero que a futura duquesa amarela esteja lá. Com um olhar significativo, ele estendeu o chapéu de palha. A mensagem ficou clara para Yellow quando ela pegou o chapéu e o usou para esconder o rosto corado. Quando Austin se virou para sair, Yellow gritou, seus olhos brilhando ao luar. Ash, posso me tornar tão forte quanto você? Ela perguntou, a incerteza ainda persistente em sua voz. O sorriso de Austin era caloroso e genuíno. Não, Yellow, ele respondeu. O coração de Yellow disparou enquanto suas palavras eram absorvidas, mas Austin continuou, sua figura iluminada pelo suave brilho lunar. Você pode ser mais forte. A confiança de Yellow aumentou com sua garantia. Ela observou com admiração enquanto Austin se preparava para partir. Ele olhou para ela, avistando suas bochechas rosadas. Embora soubesse que tinha acabado de aprofundar a paixão de Yellow por ele, causando-lhe grande consternação, ele também sabia que valia a pena. Ele ajudou a restaurar sua fé em si mesma. Aquelas palavras que Austin disse a ela eram a verdade. Embora Yellow não gostasse de lutar com Pokémon, ela foi um dos poucos personagens do mangá que derrotou Red em uma batalha Pokémon. Dia seguinte, tarde, uau, Austin disse surpreso enquanto estava parado ao lado da ponte Nugget com o quão larga ela era, e cara, era longa. Então está aí a ponte Nugget, hein? Yellow assentiu enquanto olhava ao redor com curiosidade. Eu me pergunto onde está o primeiro treinador? Ele está um pouco mais adiante. Uma voz familiar disse enquanto Austin franzia a testa. Ei, Ash Boy. Austin e Yellow se viraram e viram Gary encostado em uma árvore perto da ponte Nugget, bebendo uma xícara de limonada. Gary, Austin disse já que Yellow não sabia quem era. Cara, você ainda está lutando aqui atrás? Gary perguntou com um sorriso arrogante. Estou indo muito bem, peguei uma grande quantidade de Pokémon fortes e inteligentes e tenho 2 distintivos, e você? Estou treinando para o segundo ginásio agora, disse Austin, sem se importar com quantos Pokémon Gary disse ter capturado. E eu tenho meus próprios Pokémon fortes. Treinamento? Por favor, o Cerulean D é uma piada. Gary disse rindo. Cara, você deve estar lutando se está pensando em treinar para isso. Que tal uma batalha para provar isso? Austin perguntou segurando a Pokébola de Rattata apenas para Gary zombar. Desculpe, mas eu não luto com pessoas que estão passando por dificuldades. Gary zombou enquanto passava por Austin. Te cheiro mais tarde, Ash Boy. Austin olhou para sua forma em retirada enquanto Yellow lhe lançava um olhar curioso. Ash, quem era? Gary, ele começou no mesmo dia que eu e já se acha o melhor, disse Austin com uma pitada de desgosto. Ele também é neto do Professor Oak. Yellow piscou surpreso antes de ouvir outra voz. Ei, você está aqui para o Nugget Bridge Telling? Uma voz perguntou enquanto eles olhavam para um Bugcatcher com uma Pokébola. Meu nome é Kali e eu sou o primeiro treinador. Estou aqui para o desafio, Austin confirmou enviando Rattata. Quantos Pokémon você vai usar? 4, disse Kali, enviando seu primeiro, um Caterpie. Rattata franziu a testa com isso, não gostando que os únicos Pokémon que ela lutou até agora fossem do tipo Bug e fracos. Mas ela se preparou lembrando quão bom lutador Butterfree era quando era um Caterpie. Tiro de corda, ordenou Kali. Ataque rápido. Quando o Caterpie disparou o fio de seda, Rattata se moveu rapidamente antes que o pequeno rato batesse no Pokémon Lagarta Verde, fazendo-o rolar e nocauteá-lo. Kali rapidamente o devolveu e enviou um Veedon. Cuidado, Rattata, Austin avisou quando o rato assentiu, não querendo ser envenenado. Picada venenosa. Agulhas saíram da boca do Veedon enquanto o Rattata se movia rapidamente para evitá-las. Se eles não estivessem na ponte, Austin teria ordenado um dig, já que esse era o único movimento que Rattata tinha que seria eficaz, mas não funcionaria. Então Austin sorriu. Ataque rápido para chegar perto e acertá-lo com cauda de ferro. Rattata sorriu e moveu sua cauda brilhando antes de balançá-la, batendo na cabeça do Veedon e nocauteando-a. Uau, esse é um Rattata forte, comentou Kali enquanto Austin sorria. Obrigado. Tudo que restava a Kali era um Metapod e um Kakuna, mas Rattata fez um trabalho rápido com eles, pois parecia um pouco sem fôlego, mas não completamente exausta. Ótimo trabalho, Rattata, Austin disse enquanto o pequeno rato voltava para ele. Tá? Rattata parecia entediado, fazendo Austin sorrir. Você sabe que vou usar você no ginásio Vermilion, certo? Austin perguntou ganhando total atenção dela. Você tem uma vantagem com seu ataque Dig. Rattata agora parecia energizada e pronta para treinar um pouco mais quando Austin a devolveu, sabendo que ela mergulharia de cabeça no treinamento quando terminassem o Nugget Bridge Challenge. Eu fiz o meu melhor, disse Kali com uma risada. Mesmo que fosse um Rattata, não me arrependo. O mesmo acontece com a luta contra seus Pokémon Bug. Você ficará mais forte quando eles se tornarem Butterfree e Beedrill, Austin disse enquanto passava por eles com Yellow logo atrás dele. Mas nada mal para um aquecimento. Verificando sua Pokédex enquanto ela apitava, Austin ficou satisfeito ao ver que Rattata aprendeu Hiperfang. Capítulo 28. Rattata agora parecia energizada e pronta para treinar um pouco mais quando Austin a devolveu.
sabendo que ela mergulharia de cabeça no treinamento quando terminassem o Nugget Bridge Challenge. Eu fiz o meu melhor, disse Kali com uma risada. Mesmo que fosse um Rattata, não me arrependo. O mesmo acontece com a luta contra seus Pokémon Bug. Você ficará mais forte quando eles se tornarem Butterfree e Beedrill, Austin disse enquanto passava por eles com Yellow logo atrás dele. Mas nada mal para um aquecimento. Verificando sua Pokédex enquanto ela apitava, Austin ficou satisfeito ao ver que Rattata aprendeu Hyperfang. Kakuna é a forma evoluída de Veedai? Yellow perguntou um pouco hesitante, fazendo com que Austin levantasse uma sobrancelha enquanto colocava a Pokédex. Sim, por quê? Kit tem que evoluir. Agora Austin parecia surpreso antes de lembrar como ela reagiu à evolução de Hachi no mangá. Provavelmente, ela olhou um pouco para a evolução depois de ver Butterfree evoluir do Metapod. Bem, a maioria dos treinadores evolui seus Pokémon sem pensar duas vezes, mas alguns Pokémon gostam de ser quem são. Austin disse coçando a lateral da bochecha enquanto Pikachu acenava com a cabeça, concordando com isso. Se você não quer que Kit evolua, tudo bem, mas pode ser uma boa ideia ver o que ela quer. Yellow desviou o olhar pensativo antes que o segundo treinador, uma garota vestindo uma camisa branca e saia azul, se aproximasse. Você venceu Kali? Ela perguntou surpresa antes de sorrir. Meu nome é Ali e sou o segundo treinador do Nugget Bridge. Com isso dito, ela enviou um pequeno Pokémon azul com folhas penduradas na cabeça. Estranho. O pequeno Pokémon avermelhado cumprimentou quando Austin viu Gloon de Ariana por um segundo antes de balançar a cabeça e puxar uma Pokébola diferente. Pedioto vai, Austin disse enviando o Pokémon pássaro enquanto ela chorava desafiadoramente enquanto Odds dava um passo para trás de medo. Ali que estava confiante, agora parecia nervoso. Gusto disse Austin enquanto o Pedioto soltava um grito e começava a soprar o Odds pela ponte, fazendo-a cair e rolar. Usa estranho absorver. Ali disse enquanto Odds se levantava e vinhas saíam de sua cabeça para absorver a energia de Pedioto, que alçava voo para evitá-lo. Estiu Ung para cortá-los, Austin disse com um sorriso enquanto o Pedioto voava através das vinhas, cortando-as ao acertar o Odds, e desta vez ela permaneceu no chão. Ali franziu a testa enquanto devolvia o Odds e enviava um Bellsprout. Gusto, Austin disse sem hesitar, mas o ataque teve mais força, fazendo-o parecer confuso. Aquilo foi Twister. Agora Austin estava sorrindo porque dois de seus Pokémon aprenderam alguns movimentos novos quando o Bellsprout foi nocauteado facilmente. Ali deu um suspiro resignado e enviou seu último Pokémon. Foi um Pidgey. O passarinho congelou ao ver Pidgeotto, que não parecia muito impressionado. Ataque rápido. Isso foi tudo que Austin disse antes do Pidgey ser nocauteado. Cara, essas batalhas são fáceis. Austin pensou em devolver Pedioto enquanto Ali aceitava sua perda. Eu esperava que fosse muito mais difícil. Austin suspirou diante do terceiro treinador. Um garoto de chapéu, camisa amarela e short azul estava com os braços cruzados com um sorriso malicioso. Meu nome é Tim. É aqui que sua sequência de vitórias termina, disse Tim enquanto Austin encolheu os ombros. Vá, Sandshrew. Quando o pequeno Pokémon Tatu Yellow apareceu, Austin sorriu e mandou espiar ou sair. Arranhar. Tim ordenou enquanto Sandshrew se movia. Asa aérea foi muito rápido para Tim ver que seu Sandshrew estava do outro lado da ponte, frio. Sem desistir, apesar de ver o quão mal ele foi derrotado, Tim enviou um Ekans enquanto ele sibilava. Spiaro, entretanto, grasnou desafiadoramente para a cobra antes que ela começasse a brilhar, surpreendendo a todos. Legal, Austin disse vendo o que estava acontecendo enquanto Spiaro ficava maior e quando o brilho diminuía. Ele foi substituído por um grande Pokémon pássaro de penas marrons com um moicano vermelho. Pegando sua Pokédex, Austin começou a escanear seu novo Fearo. Fearo, o Pokémon bico. Fearo é reconhecido por seu pescoço longo e bico alongado. Eles são convenientemente moldados para capturar presas no solo ou na água. Ele move habilmente seu bico longo e fino para arrancar a presa. Este Pokémon aprendeu o movimento Mirror Move. Fearo, entretanto, não esperou por um ataque de Austin quando voou para frente e bateu nos Ekans com um beijo que o nocauteou. Austin ficou um pouco surpreso com isso apenas para ver Fearo desviar o olhar dele, fazendo Austin gemer. Oh não! Vendo o que estava acontecendo, Austin o devolveu, fazendo uma nota mental para tentar resolver aquele problema de atitude que Fearo teve. A quarta treinadora era uma garota chamada Reli que usava dois Nidoran, um masculino e outro feminino. Butterfree não teve nenhum problema com eles, pois seus ataques de confusão eram um contra-ataque perfeito para eles, devido ao fato de serem do tipo venenoso. Ele aprendeu Gusto, mas foi só isso. Finalmente, eles chegaram ao quinto e último treinador, que era um campista chamado Ethan e enviou um Mankey enquanto Austin tirava Pikachu. Chute baixo. Ethan ordenou enquanto o Mankey se movia rapidamente. Bloco com cauda de ferro. Austin disse que enquanto Pikachu fazia isso, agora use Thunder Shock. O Mankey teve um espasmo ao tropeçar para trás antes que Pikachu o atacasse com um ataque rápido, fazendo-o rolar para trás. Mankey usa Karate Chop. Ethan disse enquanto Mankey balançava a cabeça e avançava com o punho brilhante. Espere, Austin ordenou enquanto Pikachu estava ali, sua orelha tremendo levemente. Agora use Iron Tail para pular. Pikachu fez isso, fazendo com que Mankey errasse antes que o rato elétrico sorrisse quando um pequeno orbe começou a subir em sua cauda, surpreendendo a todos. Eletro Bola. Austin pensou surpreso, mas Pikachu nunca aprendeu isso até o Nova. Decidindo não questionar, Austin sorriu quando o pequeno orbe bateu em Mankey fazendo-o desmaiar, nocauteado quando Ethan suspirou e devolveu o macaco porco. Cara, você é uma máquina, comentou Ethan ao ver as outras batalhas. Nós quase não fizemos nada com você. Ainda foi um ótimo treinamento para minha equipe, disse Austin com um sorriso. Especialmente porque todos aprenderam novos movimentos e Spiaro evoluiu. Sem que todos soubessem, alguém estava observando à distância enquanto ganhava uma pepita de ouro pela vitória.
Capítulo 29. Austin sorriu quando o pequeno orbe bateu em Monkey fazendo-o desmaiar, nocauteado quando Ethan suspirou e devolveu o macaco porco. Cara, você é uma máquina, comentou Ethan ao ver as outras batalhas. Nós quase não fizemos nada com você. Ainda foi um ótimo treinamento para minha equipe, disse Austin com um sorriso. Especialmente porque todos aprenderam novos movimentos espiar ou evoluiu. Sem que todos soubessem, alguém estava observando à distância enquanto ganhava uma pepita de ouro pela vitória. 5 Pokémon fortes e provavelmente com um bom dinheiro. Uma voz feminina murmurou quando o binóculo baixou para mostrar uma menina morena de 11 anos usando um vestido preto enquanto sorria. Escolhas fáceis. Brock estava de mau humor enquanto se dirigia ao Pokémart. Seu plano de assistir ao sensacional Sisters Fincha foi negado porque eles estavam sem ingressos nas próximas semanas. Sim, ele conhecia as irmãs pessoalmente por serem colegas líderes de ginásio e tentou convidá-las para sair em várias ocasiões sempre que havia uma reunião entre líderes com pouco ou nenhum sucesso, mas ele nunca viu nenhum de seus shows antes e agora ele não faria isso, já que seu próximo show seria depois que eles se fossem. É melhor conseguir alguns suprimentos. Brock pensou ao entrar no Pokémart apenas para fazer uma pausa quando um pôster chamou sua atenção. Primeira competição regional de criadores de canto. Deve obter 3 medalhas de vários centros de criação. Havia uma lista de cidades que mostrava onde essas medalhas deveriam ser obtidas enquanto Brock examinava tudo trêmulo. Seria um grande passo em direção ao seu sonho de se tornar um criador se ele pudesse fazer isso, e o mais próximo seria na cidade Vermilion em um mês. Austin e Yellow saíram da ponte para voltar ao centro Pokémon para curar seus Pokémon, mas ao longo do caminho, eles ficaram cara a cara com o treinador. A dupla percebeu a aparência do menino. Ele tinha cabelos grossos e roxos claros e usava uma jaqueta preta e roxa sobre uma camiseta cinza e também calça cinza escuro. Havia também algo em seus olhos que deixava Yellow inquieto. Eles pareciam tão frios. Mas Austin ficou chocado ao reconhecer imediatamente um de seus personagens favoritos do anime, Paulo. O menino não disse nada e continuou a andar. Ei, você competiu no Nugget Bridge Challenge? O menino respondeu com bastante frieza, finalmente parando para olhar para Ash. Yellow ficou surpreso com a grosseria do rapaz. Sim, Ash aqui derrotou todos com facilidade. Austin saiu de seu torpor ao ouvir as palavras de Yellow e se virou para Paul esperando que ele fosse desafiado para uma batalha. O garoto olhou para Ash e voltou a andar. Tudo bem. Tanto faz, ele respondeu. Austin ficou surpreso porque Paul não fez nada. Você pode ser mais rude? Yellow bufou enquanto Austin ria. Austin e Yellow entraram no centro Pokémon enquanto entregavam seus Pokémon para serem verificados e curados. Depois de alguns minutos, a enfermeira Joy voltou com um conjunto de Pokébolas e um Weepinbell. A enfermeira Joy largou as Pokébolas e Weepinbell e gritou. Paul, seus Pokémon estão curados e prontos para partir. A dupla se virou para onde ela estava olhando e ficou com uma expressão de surpresa no rosto. Era o garoto de cabelo roxo de antes. O menino conhecido como Paul foi até a enfermeira Joy. Ele nem sequer olhou para o grupo, apesar deles olharem para ele. Ele não deu nenhuma indicação de que os conheceu antes. Obrigado, enfermeira Joy, disse Paul e fez uma reverência antes que a enfermeira Joy voltasse para a sala dos fundos. Paul pegou suas Pokébolas e olhou para seu Weepinbell. O que há de errado com você? Você não conseguiu nocautear nenhum único Pokémon dele, e a pior parte é que você foi nocauteado após apenas um ataque. Não há desculpa para você ter perdido com sua vantagem de tipo, disse ele asperamente. O Weepinbell de Paul olhou para baixo com vergonha antes de Paul suspirar e continuar. Eu capturei você na selva porque você parecia um Pokémon forte, mas você ainda não me mostrou nenhum poder real, já que ainda não ganhou uma única partida. Ter que lutar muito melhor se quiser ficar comigo. O Weepinbell parecia profundamente magoado e estava à beira das lágrimas antes que o Yellow interviesse. Espere um segundo. Não seja tão duro com isso. Weepinbell deu o seu melhor, não é? Como seu treinador, isso deve ser bom o suficiente para você, disse ela. Paul viu Yellow e olhou furioso. Eu apreciaria se você cuidasse da sua vida, disse ele. Tudo o que estou dizendo é que os Pokémon sempre dão o melhor de si para seus treinadores. Repreendê-los assim depois de cada derrota não lhes faz nenhum favor, disse Yellow com um toque de raiva em sua voz. Está tudo bem, mas este Weepinbell tem estatísticas tão baixas que deveria estar grato por eu estar treinando-o em primeiro lugar. Paul fez uma careta com desdém. O que você quer dizer com estatísticas baixas? Austin perguntou curioso. Sério? Você não sabia que pode escanear um Pokémon com sua Pokédex depois de capturá-lo para saber quais movimentos ele conhece, bem como suas estatísticas? Essa é a única maneira de obter o melhor tipo de Pokémon disponível. Você captura alguns tipos do mesmo Pokémon e verificar suas estatísticas. Mantenha o melhor e libere os outros. É assim que eu treino, disse Paul. Ao ouvir isso, Austin ficou chocado por ter perdido tantas coisas com o Pokédex, mas por que ele nunca viu essas estatísticas exibidas? Preciso conversar com o Professor Oak sobre isso. Yellow cerrou os dentes. Ela não podia acreditar nesse cara. Bem, você sabe o que eu digo? Qualquer Pokémon que você treinar pode ser forte. Não importa quais sejam suas estatísticas. Ela disse com raiva. Paul colocou as mãos nos bolsos e sorriu. O que é tão engraçado? Yellow perguntou. Você e sua maneira ingênua de treinar Pokémon. Se você sempre capturar o tipo mais forte de Pokémon disponível, isso evitará muitas dores de cabeça mais tarde se eles já forem fortes o suficiente, disse ele. Austin franziu a testa enquanto achava a atitude de Paul divertida quando assistia ao anime, mas na vida real, sua atitude era extremamente irritante e seus ideais de treinamento enquanto ele os entendia. Agora como treinador ele próprio achava esses ideais revoltantes. Há quanto tempo você é treinador? Paul perguntou a Yellow. Cerca de 11 dias, respondeu Yellow.
Você já deveria ter capturado pelo menos 4 Pokémon. Por que não fazemos uma batalha Pokémon para descobrir quem está certo? Paulo sugeriu. Você está ligado. Yellow disse com fogo nos olhos, mas desapareceu rapidamente. Mas eu, só tenho 2 Pokémon agora em vez de 4. Você está brincando comigo? Esqueça a batalha. Estou fora daqui, disse Paul com desprezo. Ele então devolveu seu Weepinbell à Pokébula e saiu do centro Pokémon, sem sequer olhar para a dupla. Capítulo 30. Brock estava assistindo a batalha simulada entre Austin e Yellow enquanto tirava Onix, limpando as fendas entre as rochas em seu corpo para praticar para a competição de reprodução. Austin e Yellow apoiaram bastante sua escolha de entrar, embora ele jurasse que Austin estava mantendo o queixo caído, como se a ideia o surpreendesse. Agora que ele pensou sobre isso, Austin parece ser uma infinidade de mistérios. Houve momentos em que ele simplesmente agiu de maneira diferente dependendo da situação ou murmurou algo que o confundiu, mas que fez sentido mais tarde. E então houve momentos em que ele parecia completamente perdido em pensamentos. Mas ele era um bom lutador, muito bom por ser apenas um novato. Tiro de corda. Yellow ordenou enquanto Kit tentava acertar Butterfree, que continuava se esquivando. Rajada. Austin rebateu quando Butterfree derrubou um pouco Veedon. Vamos Yellow, você pode fazer melhor que isso. Faz apenas 2 dias desde seu Nugget Breed Challenge e Austin estava no fim de sua paciência. Não por causa de Yellow, ela estava aprendendo a lutar, mas foi por causa de Fearu. Ele parabenizou Fearu após curar a equipe, apenas para Fearu ignorá-lo, pensando que era apenas seu orgulho. Austin não fez nada além de sorrir. Então Fearu atacou Pidgeotto fazendo-o devolver o grande pássaro. Desde então, sempre que deixava Fearu sair, ele o atacava. O Yellow é bastante limitado nesta luta. Austin disse que os únicos movimentos que Kit conhecia eram Poison Sting e String Shot antes que o Pokémon Stinger ficasse inconsciente, para desespero de Yellow. Tudo bem, isso é o suficiente por enquanto, Austin disse enquanto Yellow curava Kit novamente. Kit durou um pouco mais contra Butterfree desta vez, mas acho que ela só precisa descansar agora. Yellow assentiu quando Brock o chamou. Se você quiser, posso te mostrar como escová-la. Ele ofereceu enquanto Yellow sorria e se aproximava, deixando Austin com seus pensamentos enquanto ele tinha a Pokébula de Fearu novamente. Pikachu estava em seu ombro reconhecendo a Pokébula facilmente devido ao cheiro de Fearu estar nela. Eu simplesmente não entendo, Austin murmurou segurando a Pokébula. Eu ajudei Fearu a ficar mais forte, não era isso que ele queria? Pikachu chegou perto de Austin com uma escova entre as patas. De repente, tudo fez sentido para Austin. Eu só usei Fearu para batalhas. Nunca me relacionei com ele, sempre o parabenizei quando ele ganhou ou perdeu, mas nunca acariciei ele como fiz com Pidgeotto, Pikachu e Butterfree. Ele nunca fez isso com Rattata também e a garota ficou irritada com algumas de suas batalhas. Quanto tempo antes que ela pare de ouvir também? Droga, este não é o jogo. Austin disse a si mesmo lembrando que ele só lutava no jogo e nunca se dava bem com os Pokémon. Aqui é diferente e ele esqueceu. Mas pode já ser tarde demais, pois Fearu nem vai ouvi-lo agora. É só porque Pikachu está sempre fora, assim como as personalidades amigáveis de Butterfree e Pidgeotto, que ele nunca teve problemas com eles. Olhando por cima, Austin viu o Onix parecendo feliz enquanto Brock o limpava e Yellow escovava Kit que apesar de não ter pelo, parecia feliz. Não mais. Austin pensou sabendo que poderia demorar muito até que Fearu ouvisse, mas ele não iria desistir dele. Com isso em mente, Austin caminhou até Brock. Ei, você tem algum conselho sobre como escovar os tipos voadores? Você vai escovar o Pidgeotto? Brock perguntou com uma sobrancelha levantada. Não, Austin disse balançando a cabeça. Fearu. Brock e Yellow fizeram uma pausa enquanto olhavam para ele. Você tem certeza, Ash? Ele perguntou não tão certo sobre isso, dado como Fearu estava nos últimos 2 dias. Até Pikachu parecia um pouco hesitante com a ideia. Sim, é algo que eu deveria ter feito com ele quando ele era um Spearow. Austin disse a ele. Bem, eu começaria mantendo as penas retas. Brock começou depois de ver que Austin não mudaria de ideia sobre isso. Os tipos voadores também adoram quando suas garras e bicos são limpos, mas você terá que ter cuidado com o quão temperamental Fearu é. Eu irei, Austin disse enquanto sorria. Pikachu vai me ajudar se algo acontecer. Shoo! Pikachu acenou com a cabeça enquanto faíscas saíam de suas bochechas. Se você quiser, posso ajudá-lo a se relacionar com ele. Yellow ofereceu e Austin sabia que ela estava falando sério com suas habilidades. Obrigado, mas não significaria nada se eu não me relacionasse com Fearu como outros treinadores fazem, disse Austin com um sorriso. Além disso, ele prefere não confiar nas habilidades de Yellow nesta jornada. Bem, isso e havia a chance de Fearu atacar Yellow também. Ligue se precisar de ajuda, disse Brock entregando as ferramentas necessárias para Austin. Entendi, disse Austin, afastando-se do grupo principalmente porque não sabia se Fearu tentaria comer Kit ou não enquanto mandava o pássaro embora. Temer, Fearu gritou enquanto abria as asas antes de parar ao não ver nenhum oponente, fazendo-se virar e olhar para Austin. Ei, Fearu, Austin disse tentando imaginar como Spearow, ele se empoleirou um pouco em seu ombro. Você está pronto para ser escovado? Fearu lançou-lhe um olhar inexpressivo enquanto Austin balançava a cabeça ao ver o quão fraco isso soava. Fearu. Fearu apenas virou a cabeça. Tomando isso como um sinal de que Fearu não se importava de uma forma ou de outra, Austin se aproximou dele e deu um golpe na asa. A asa, entretanto, bateu nele e o fez cair no chão enquanto Fearu o encarava. Pikachu, que foi derrubado do ombro de Austin, retribuiu o olhar e preparou um Thunder Shock apenas para Austin balançar a cabeça. Fearu, não vou desistir aqui, Austin disse apenas para Fearu se afastar lentamente com suas garras, colocando alguma distância entre ele e Austin. Não aceitando não como resposta, Austin se aproximou e Fearu se cansou quando suas asas começaram a brilhar e balançou uma asa de aço em Austin.
Felizmente Pikachu viu isso e atirou bloqueando com uma cauda de ferro, mas Fearu foi forte o suficiente para derrubar o rato em Austin, mandando-o para o chão novamente. Brock e Yellow viram isso e ambos se levantaram. Yellow segurou Kit enquanto o Onix de Brock se preparava para intervir enquanto Austin se levantava. Ash, acho que você deveria parar, disse Brock preocupado. Desculpe, mas parar não é algo em que sou bom, disse Austin ao se lembrar de como em casa ele nunca parava em nada, mesmo que isso o deixasse infeliz. Sua tendência para não parar afastou algumas pessoas dele, embora sempre que o faça, ele se concentre apenas na tarefa que tem pela frente. Capítulo 31. Sua tendência para não parar afastou algumas pessoas dele, embora sempre que o faça, ele se concentre apenas na tarefa que tem pela frente. Você é um idiota. Austin podia ouvir em sua cabeça. 4 anos atrás, Austin de 11 anos estava deitado de costas ofegante, enquanto um adolescente de 14 anos estava de pé sobre ele, balançando a cabeça. Austin, você é um idiota. Eu ouvi você da primeira vez, Austin disse olhando para seu irmão mais velho, que tinha cabelos loiros e olhos verdes. Isso não torna isso menos verdadeiro. O menino disse ajudando Austin a se levantar. Que horas são? Austin olhou para baixo. Apostei que conseguiria ultrapassar alguns dos membros da pista. E eles deixaram você comendo poeira. O adolescente suspirou. Você pensou que poderia fazer isso quando ficasse sentado jogando videogame o dia todo? Eu poderia ter feito isso, Austin murmurou apesar de parecer estúpido. Qual é, Leroy? Você sabe que sou rápido. Sim, a uma curta distância. Leroy Kevin brincou. Esses caras venceram você no momento em que você começou. Você precisa fazer as coisas com moderação. Tempo presente, Austin balançou a cabeça para sair de suas memórias enquanto Fearu continuava olhando antes que as palavras de Leroy ecoassem em sua cabeça. Você precisa fazer as coisas com moderação. Suspirando, Austin largou a escova. Ok, voltaremos a escovar você mais tarde, ele disse enquanto Fearu desviava o olhar. Provavelmente é uma boa ideia, disse Brock um pouco aliviado por nada de ruim ter acontecido lá. Austin sentou-se enquanto olhava para a Pokébola de Fearu. Ele estragou tudo. Um passo de cada vez. Austin lembrou a si mesmo antes de enviar Rattata. Pikachu, Rattata, vocês estão prontos para treinar? Tenho algumas combinações que vocês adorariam. Rattata ganhou um sorriso malicioso, pois preferia lutar com Pikachu em resposta à luta contra Bug Chips. Pikachu retribuiu o sorriso. Mais tarde naquela noite, Austin estava em seu quarto com todos os seus Pokémon, exceto Fearu. O principal motivo era que era pequeno demais para o pássaro caber nele. No momento ele estava escovando Rattata, pensando que não iria cometer o mesmo erro que cometeu com Fearu novamente. Rattata pareceu gostar enquanto Pikachu estava enrolado na cama, Butterfree estava na comoda e Pidgeotto estava em cima de uma cadeira, com suas garras apoiadas nela. Vocês estão ficando mais fortes a cada dia, disse Austin enquanto continuava escovando Rattata. Estaremos prontos para o ginásio amanhã. Ele não sabia quantos Pokémon o ginásio permitiria que ele usasse, poderiam ser todos eles, como quando ele desafiou Brock, ou poderiam ser as regras normais. Mas os principais Pokémon que ele usaria seriam Pikachu, Rattata e Pidgeotto. Butterfree ganhou seu primeiro distintivo e Fearu nem quis ouvi-lo. Só mais 5 dias. Austin pensou em lembrar como eles desafiariam a academia após a semana de treinamento. Na manhã seguinte, Austin estava sozinho enquanto passava pela Ponte Nugget, em direção ao Cabo Cerulean, onde lutou com mais alguns treinadores. Ele deixou uma mensagem com a enfermeira Joy para que Brock e Yellow não se preocupassem com ele. Não havia Bugcatchers, então ele foi capaz de lutar com seus Pokémon com mais eficiência do que antes. Os Pokémon que esses treinadores tinham eram Geodudes, Machops, Nidorans, Oddies e Bellsprout. Um Iker também tinha um Onix. Rattata aceitou esses desafios com alegria, pois eram muito mais divertidos do que lutar contra Caterpie e Veedon. Pidgeotto parecia estar crescendo um pouco para a surpresa de Austin, mas também mostrava muita força nessas lutas. Butterfree dominou as lutas com seus ataques com Fusion e Gusto. Pikachu estava meio que lutando porque tinha algumas desvantagens com os vários tipos de grama, mas estava mostrando quão forte ele era e finalmente conseguiu retirar o contra-escudo após algumas tentativas e erros. Tudo bem, Austin disse quando Pikachu caiu no chão depois de matar alguém que tinha um Nidorino. Muito bem, Pikachu. Pikachu parecia satisfeito consigo mesmo. Foi quando ouviram palmas. Bravo, bravo. A voz de uma garota disse fazendo com que eles se virassem e vissem uma morena de vestido preto batendo palmas onde usava luvas brancas. Bem feito. Pikachu olhou curioso ao ver Austin tenso ao ver a garota. Eu conheço essa garota. Austin pensou tentando não parecer suspeito. O nome dela é verde ou azul. O nome varia de acordo com a versão do mangá em que ela estava. Obrigado, Austin disse mantendo um olhar atento sobre ela devido ao fato de ela ser uma ladra no mangá. A garota, entretanto, percebeu o olhar cauteloso e fez beicinho. Ah, qual é? O que há com esse visual? Me desculpe, mas quem é você? Austin perguntou enquanto Pikachu pulava em seu ombro. Apenas alguém que estava passando quando vi sua batalha. Você tem um Pikachu forte. A garota disse fazendo Pikachu parecer satisfeito. Você deve ser um ótimo treinador. Bem, ele foi meu primeiro Pokémon. Austin disse estendendo a mão e coçando a cabeça de Pikachu antes que a garota cruzasse os braços e parecesse triste. É uma pena que você não esteja usando em seu potencial máximo. Austin franziu a testa. O que você quer dizer? Ele perguntou antes que ela sorrisse e tirasse uma caixa de itens. Esses itens são equipamentos padrão para qualquer grande treinador de Pokémon e podem aumentar suas habilidades. A garota disse segurando-os enquanto Austin reconhecia isso do mangá. Normalmente ele a teria criticado por causa disso, mas um pensamento malicioso passou por sua cabeça e Austin deu um sorriso. Claro, por que não? Quando ele não estava olhando, a garota tinha um sorriso predatório. Anzol, linha e chumbada.
Ela pensou enquanto adotava um sorriso agradecido quando Austin olhou para trás. Então, o que são esses itens, afinal? Austin perguntou pegando um bloco de notas para parecer que iria anotá-los enquanto ela explicava o ataque Plus e o X defendem. E isso serão 4.000 Pokédolars. A garota disse no final da explicação. Tudo isso? Austin perguntou surpreso quando a garota assentiu. Bem, é claro, ponto, ela disse em um tom cantante. Afinal, esses são itens de alta qualidade. Se você diz, Austin disse dando-lhe o cutucão enquanto ela lhe entregava os itens. Você não ficará desapontado. A garota disse enquanto fugia, deixando Austin com um sorriso malicioso enquanto puxava o que parecia ser Pock. Mas acho que você ficará quando descobrir que acabei de roubar você, Austin disse enquanto Pikachu lançava um olhar de descrença. Austin sorriu enquanto olhava para Pikachu, que havia recriado o infame rosto surpresa de Pikachu. O quê? Esses itens são falsos e ela ia nos enganar, então eu a enganei de volta. Pikachu inclinou a cabeça para o lado antes de olhar dentro da caixa e franzir a testa ao ver que os itens eram realmente falsos. Além disso, ela está com os 4.000 que eu dei a ela, disse Austin contando os que tirou para mostrar 5.000, então eu não a roubei completamente. Foi um grito familiar. Aquilo foi Misty? Austin pensou surpreso. Capítulo 32. Austin franziu a testa enquanto corria em direção ao grito. Ele devia Misty por salvá-lo do rebanho Spearow. Demorou alguns minutos antes de chegar ao final do percurso. Então Bill não mora em Cerulean Cape. Austin pensou ao ver a falta de um chalé. Então ele deveria estar morando perto de Vermilion como no anime. Austin pensou enquanto ficava de olho em Misty antes de ouvirem passos e se virarem. Pikachu pulou dos ombros de Austin quando Misty colidiu com ele. Ai, Austin murmurou enquanto Misty balançava a cabeça com o impacto. Espere, é você, disse Misty surpresa ao esbarrar nele. Literal e figurativamente. Um grito fez Misty pular de cima dele com medo enquanto Austin se levantava trêmulo apenas para ver um Pokémon pousar na clareira, olhando para Misty. Este Pokémon era um Pokémon verde gigante com mãos em forma de lâmina e asas que zumbiam enquanto olhava. Um ceifador? Austin perguntou já que eles não eram normais por aqui. Inseto assustador, Misty murmurou recuando enquanto Austin olhava dela para o Citer. O que você fez para irritá-lo? Nada, ele me atacou do nada. Misty gritou com ele. Revirando os olhos, Austin olhou para Pikachu. Você está pronto, amigo? Chu. Pikachu correu para o campo quando Citer gritou e atirou nele em alta velocidade. Impacto elétrico, disse Austin enquanto Pikachu se cobria de eletricidade e avançava. Foi uma espécie de imitação do Volt Tackle, mas não era tão poderoso quanto era. Mas causou danos suficientes neste momento. Citer estremeceu quando o ataque atingiu antes de usar Slash para derrubar Pikachu enquanto sua garra brilhava. Cuidado com o Brick Break. Misty gritou enquanto Austin parecia surpreso. Brick Break não foi um movimento aprendido naturalmente para Citer aprender, tinha que ser ensinado. Dando um aceno de cabeça, Austin se concentrou. Desvie como praticamos. Pikachu acenou com a cabeça enquanto dava saltos e cambalhotas para se esquivar da esquerda e da direita do Brick Break, com Citer rosnando enquanto o mouse elétrico continuava se esquivando dos ataques. Depois de um tempo, Citer parou e brilhou antes de começar a se mover mais rápido e finalmente acertar Pikachu, derrubando-o. Agilidade, né? Electro Ball realmente não será eficaz. Austin pensou antes de decidir quando Citer entrou para um Aerial Ace. Contra escudo. Foi estúpido devido a como Misty estava logo atrás dele e as chances são de que ele estaria enfrentando ela em vez das irmãs, mas esse Citer era difícil. Pikachu acenou com a cabeça enquanto eles trabalhavam nisso na semana passada e começou a girar de costas, soltando faíscas de eletricidade enquanto Citer não conseguia se aproximar. O louva-a-Deus voou de volta apenas para parar quando a eletricidade passou por ele. Sim, ele está paralisado. Austin pensou com um sorriso. A estática entrou em vigor. Bom, Pikachu use Thundershock. Austin ordenou enquanto Pikachu se concentrava e pegava o Citer em um campo de eletricidade. Ele estava agora sobre um joelho, ofegante, com a estática ainda em vigor. Feito isso, Austin sorriu e pegou uma Pokébola antes de jogá-la e o Citer foi sugado. A bola continuou balançando enquanto Austin prendia a respiração antes de parar emitindo um som familiar para mostrar a captura. Tudo bem, temos um Citer. Austin deu um sorriso. Bing. De repente a Pokédex começou a apitar enquanto uma mensagem gravada era reproduzida. Você excedeu o número de Pokémon que um treinador deveria manter em todos os momentos. Entre em contato com seu patrocinador, Professor Oak, e transfira seus Pokémon extras para o alcance dele ou sua licença como treinador de Pokémon será encerrada. Austin pescou algumas vezes ao ouvir a mensagem antes de olhar para a Pokébola de Citer. Claro que era outro Pokémon fraco para tipos elétricos, mas Citer era incrível, ainda mais quando evoluí para um Scizor. Ah, graças a Deus. Misty caiu de joelhos agora que o inseto havia sumido. Você está certo? Austin perguntou. Sim, estou bem, obrigado. Ash, certo? Sim, e você é Misty? Misty assentiu parecendo um pouco surpresa. Eu não achei que você iria se lembrar. Você me salvou do rebanho Spearow. É claro, eu me lembro, disse Austin, apesar de saber o verdadeiro motivo. O que você está fazendo aqui? Pescando mais Pokémon de água, Misty disse levantando-se. Você? Treinando para o ginásio Cerulean, Austin disse vendo Misty tensa, mas ela rapidamente encobriu. Embora algumas pessoas tenham me dito que eu não precisava. O que isso deveria significar? Misty disse com raiva mal disfarçada. Bem, acabei de ouvir rumores sobre a força, disse Austin. Mas gosto de ter certeza, então treinaria esta semana e desafiaria eles na próxima. Oh, eu não posso acreditar neles, Misty murmurou baixinho. Essas minhas irmãs são as piores. Irmãs? Austin perguntou aproveitando-se disso enquanto Misty congelava, sem perceber que ela falava em voz alta.
Você conhece as irmãs ceruleanas? Bem, na verdade não. Mishi tentou, mas ela percebeu que não estava enganando, então suspirou. Sim, sou a quarta irmã sensacional. Austin fez com que Mishi revelasse a informação sozinha para que ele não tivesse que mentir sobre a produção de novos, então isso faria de você um líder de ginásio. Austin sorriu enquanto Mishi suspirava. Quão forte você é comparado às suas irmãs? Com licença? Mishi perguntou, sua raiva mostrando um pouco novamente. Você derrotou um bando de Spearow com um Pokémon, se eu estiver correto, e você chegou aqui sozinho também. Isso mostra que você é forte, Austin disse dando um sorriso. Então, posso lutar com você na batalha de ginásio? Mishi pareceu surpresa com isso enquanto franzia a testa. Depois do que pareceram horas, ela falou. Você disse que iria desafiá-los no final da semana? 4 dias depois de hoje, disse Austin enquanto Mishi tomava uma decisão. Isso me dará tempo suficiente para ver como eles estão lidando com o ginásio, Mishi disse olhando para ele. Você tem um acordo, mas não vou pegar leve porque você me salvou daquele citer. Seria um insulto se você fosse com calma, disse Austin com um sorriso. Além disso, acho que estaríamos até considerando que você me salvou dos Spearows. Mishi assentiu enquanto se virava e se afastava. Vou ter que bolar uma boa estratégia para ela agora que ela viu um dos movimentos combinados e o contra-escudo. Austin pensou com os braços cruzados. Mas aquele citer foi lançado. Austin pensou enquanto finalmente verificava as informações. Citer, o Pokémon Mantis. Citer é incrivelmente rápido. Sua velocidade incrível aumenta a eficácia das foices gêmeas em seus antebraços. As foices deste Pokémon são tão eficazes que podem cortar troncos grossos com um golpe perverso. A Pokédex apitou quando Pikachu ainda estava apto para a batalha. Este Citer é masculino e a habilidade é técnico. Atualmente este Citer conhece ataque de asa, ataque rápido corte, quebra de tijolos, asa aéreo, agilidade e cortador de fúria. A idade deste Citer é de 4 anos e 2 meses. Ele era forte demais para ser um Pokémon selvagem. Austin pensou franzindo a testa quando um certo treinador de cabelo roxo veio à sua mente. As estatísticas importam tanto na mente de Paul? Capítulo 33. Green riu enquanto ela chegava onde estava escondida quando um Pokémon redondo e rosa estava perto dela. Jiggly, conseguimos enganar outro treinador ingênuo. Sopro. Jigglypuff bateu palmas enquanto a garota acrescentava, mas seus olhos se arregalaram. Em sua bolsa havia um pedaço de papel em vez de POC. Agarrando o papel, ela reconheceu que era o mesmo papel em que Austin estava escrevendo antes. Da próxima vez que você tentar enganar outro treinador, certifique-se de que ele não saiba diferenciar itens reais de falsos. Ou tente uma linha de trabalho mais honesta, o que funcionar. Assinado Ash. Eu fui enganado? A garota murmurou em estado de choque enquanto Jiggly parecia um pouco preocupada enquanto seu treinador tremia. Como ele a roubou e como ela não percebeu. Amassando o bilhete, a garota saiu correndo com Jiggly atrás dela para recuperar seus 5.000. Vamos, Butterfly, Austin disse enquanto Butterfree estava parado no chão, seus olhos brilhando com uma pedra sendo carregada pelo ar. Você consegue fazer isso. O bug Pokémon estava tentando fortalecer o quanto ele poderia carregar com seu confusião ataque. Pelo canto do olho, ele podia ver Brock tendo uma batalha simulada com Yellow Dodge contra Zubat. Depois de consultar o Professor Oak na noite passada, ele conseguiu permissão para manter 7 Pokémon com ele depois de algumas horas tentando convencer o Professor Oak de sua capacidade de alimentar e cuidar de 7 Pokémons. Na verdade, a regra dos 6 Pokémon era diminuir a carga sobre os ombros do treinador e se o patrocinador estiver convencido, o treinador poderá carregar mais de 6 Pokémon. O Professor Oak também impôs a condição de que ele conseguisse pelo menos 3 distintivos este mês ou seu passe para manter 7 Pokémon seria encerrado. Ele ainda não deixou Citer sair. Ele planejava fazer isso mais tarde hoje porque a enfermeira Joy estava fazendo uma inspeção nele para ter certeza de que ele estava saudável. Olhando de Butterfree para Pidgeotto, ele viu que ela estava girando no ar para se esquivar dos Thunderchonks que estavam sendo disparados por Pikachu. Eles não eram tão fortes quanto o garotinho poderia fazê-lo ser, mas picaram o suficiente para que Pidgeotto fosse inflexível. Sobre evitá-los. Rattata estava brigando com o Geodude de Brock, que sabia como lutar sem a ajuda de seu treinador, algo que ela estava tentando aprender e melhorar suas habilidades. Butterfree estava lutando, já que ele nunca usou suas habilidades psíquicas até recentemente, algo que Austin sentiu que seria uma desvantagem mais tarde se não fosse controlado. Ele queria tentar com Fearow novamente mais tarde, mas por enquanto estava satisfeito apenas treinando para o ginásio. E havia o fato de ele não saber se Citer o aceitaria como treinador, ele não queria ter 2 Pokémon desobedientes ao mesmo tempo. De repente, Austin viu Butterfree lutando. Butterfree, não se esforce assim, disse Austin, sentindo um pouco de culpa por não perceber o quão exausto isso estava deixando o Pokémon Bug. Butterfree fez um som de alívio enquanto lentamente colocava a pedra no chão e se sentava respirando pesadamente. Austin olhou para ver Clefairy usar um ataque sonoro que tinha energia rosada e bateu em uma árvore que criou marcas em forma de anel, para sua alegria. Que movimento foi esse? Austin perguntou surpreso. Brock o ouviu. Parecia voz desarmante. Austin piscou, ele nunca tinha ouvido falar desse movimento antes. É um movimento do tipo fada. Brock forneceu. Tudo bem. Austin parou. Tipo fada. Havia um tipo fada? Olhando para o lado, ele puxou a Pokédex e digitou apenas para mostrar várias áreas de degelo de Pokémon desse novo tipo. E eles foram eficazes contra Dark Fighting e Dragon, o último surpreendendo Austin enquanto os tipos que poderiam derrotá-lo facilmente eram Poison e Steel. Alguns Pokémon que eram originalmente de um tipo diferente, como Clefairy, Azurill, Lotes e entretanto, eram fadas. Quando houve um novo tipo? E por que fada?
Não faria mais sentido chamá-lo de Light, considerando que pode vencer o Dark? Brock parecia preocupado enquanto Austin parecia extremamente chocado antes de recuperar a compostura. Mas cara, Clefairy é uma potência, Austin disse esperando esconder como ele reagiu, embora pela forma como Brock estava olhando para ele não estivesse enganando. Clefairy, entretanto, parecia orgulhoso disso. Não eram apenas os Pokémon de Austin que estavam ficando mais fortes, os utensílios de chá de Yellow e o Zubat de Brock estavam facilmente alcançando Geodude e Onix. Kit ainda não evoluiu, confundindo Austin, pois você pensaria que ela evoluiria facilmente, mas ela tem um movimento combo chamado Poison String, onde ela prenderia os oponentes em um String Shot que continha Poison Barbs para envenená-las lentamente, algo que é uma boa estratégia. Embora Amarelo não parecesse ter gostado desse movimento, mesmo sabendo que poderia ser necessário. Dodge aprendeu Fury Attack tendo visto Fearow fazer isso muitas vezes quando ele era um Spearow. Rage foi aprendido naturalmente quando um Pokémon selvagem tentou atacar Yellow enquanto Dodge estava por perto e Pursuit foi aprendido através de treinamento. Clefairy também aprendeu alguns movimentos, pois descobriu-se que conhecia Magical Leaf e aprendeu Double Slap, Defense Cara e Wake Up. Slap, todos eles foram úteis para causar danos ou no caso de Defense Cara, Clefairy garantindo que seria capaz de resistir à maioria dos ataques. Zubat era um Pokémon ansioso para mostrar sua força a Brock, aprendendo Confuse Ray, Wing Attack e Erkuter rapidamente. Os dois últimos ajudaram muito a ser mais versátil na luta e mostraram que ela conseguia se controlar com sua velocidade para desviar da maioria dos ataques. Ela não estava lá com o Pokémon Rock, mas Zubat estava chegando bem perto. Dando um sorriso, Austin viu Rattata conseguindo vencer Geodude com uma Iron Tail sozinha mostrando o quão longe ela chegou da primeira batalha de ginásio. Capítulo 34. Leaf Green, uma ladra astuta, olhou através de seus binóculos e franziu a testa enquanto observava o grupo de Austin à distância. Ela precisava recuperar o dinheiro que haviam tirado dela, mas a tarefa parecia quase impossível agora. Eles não apenas possuíam vários Pokémon, mas ela também notou que um deles já havia sido líder de ginásio, o que era bastante desconcertante. Para piorar a situação, ela avistou um Pidgeotto entre eles e lembrou que Austin tinha um Fearow da Ponte Nugget. Leaf Green nunca gostou de Flying Tips e ela estava hesitante em enfrentá-los. Além disso, ela não podia arriscar usar o Jiggly sem saber se funcionaria bem ou não. Talvez eu possa usar Ditch para me disfarçar, ela murmurou baixinho enquanto continuava observando o grupo. Mais tarde naquela noite, Austin estava sozinho com seus Pokémon, Pikachu, Rattata, Pidgeot e Butterfree. Tudo bem, vou deixar Citer sair, mas não tenho certeza de como ele reagirá ao ser capturado, então estejam preparados para qualquer coisa, ele os avisou. Austin podia ver a determinação nos olhos de seus Pokémon, até mesmo nos de Rattata, que se tornaram muito mais amigáveis com ele devido às suas recentes batalhas contra menos insetos. Acenando para seu Pokémon, Austin apertou o botão da Pokébola de Citer, liberando a criatura parecida com um louva-a-Deus. Citer, agora curado, examinou o ambiente com cautela antes de voltar sua atenção para o treinador que o capturou. Ele ergueu seus braços em forma de foice ameaçadoramente, apenas para parar quando percebeu os outros Pokémon prontos para defender seu treinador. Eles só atacarão se você tentar me machucar, Austin avisou Citer. Eu não quero que chegue a esse ponto. Citer mudou seu olhar de Pikachu, que ele reconheceu da batalha, para Austin, olhando com descrença. Ai céu, ele gritou. Olha, eu só quero que nos demos bem, certo? Austin perguntou, dando a Citer um sorriso amigável. Citer revirou os olhos e desviou o olhar. Austin não conseguia afastar a sensação de que sua tentativa de fazer amizade com o Pokémon estava falhando. Ele suspirou dizendo, bem, não vou forçá-lo a gostar de nós, mas você pode pelo menos nos dar uma chance? Ao dar um passo à frente, Citer rosnou e ergueu suas lâminas novamente, mas parou quando viu os outros Pokémon ficando tensos, prontos para proteger seu treinador. Está tudo bem. Não é, pensou Austin, tentando não demonstrar medo enquanto olhava para os braços de lâmina de Citer. Ele não conseguia acreditar que estava tentando se aproximar do Pokémon hostil. Apesar do perigo, ele continuou andando até ficar bem na frente de Citer, ignorando o grito preocupado de Pikachu. Eu não vou deixar você lutar a menos que você queira, disse Austin, e os olhos de Citer se arregalaram em descrença. Eles se encararam por alguns segundos antes de Citer desviar o olhar e murmurar, aí acenando com a cabeça em direção à sua Pokébola. Você quer voltar? Austin perguntou e Citer assentiu novamente. Bem, tudo bem. Austin devolveu Citer a sua Pokébola e se virou para encarar seus outros Pokémon, que o encararam surpresos, não esperando que seu treinador chegasse tão perto de Citer. Isso foi imprudente e uma coisa completa de Ash, Austin pensou consigo mesmo. Desde que chegou a este mundo, ele agiu de forma diferente, assumindo mais riscos. As características de Ash poderiam estar influenciando. Com um sorriso, Austin se virou para devolver seus outros Pokémon às Pokébolas, mas parou quando viu algo extraordinário do outro lado da água. Um gigante Pokémon azul, parecido com um cachorro com uma juba roxa e duas caudas brancas em forma de serpentina estava diante deles. Suicune, Austin sussurrou, impressionado enquanto o Pokémon lendário olhava para eles. Os Pokémon de Austin congelaram, uma mistura de admiração e nervosismo tomando conta deles. O tempo pareceu desacelerar enquanto eles olhavam para Suicune. O Pokémon então começou a caminhar em direção a eles, pisando graciosamente na superfície da água até parar bem na frente de Austin. Pela maneira como Suicune olhou para ele, Austin sabia que ele não pertencia a este mundo. Antes que Austin pudesse dizer qualquer coisa, Suicune deixou cair algo da boca e gritou, virando-se para sair correndo. Todos observaram o majestoso Pokémon desaparecer ao longe. Olhando para o que Suicune havia deixado para trás, os olhos de Austin se arregalaram em choque. Era uma pena de arco-íris.
Sem o conhecimento de Austin, Leaf Green estava assistindo todo o encontro, com os olhos arregalados em descrença. Ela estava prestes a confrontá-lo quando o Pokémon lendário apareceu. Nunca em seus sonhos mais loucos ela imaginou testemunhar um Pokémon lendário da região de Johto se aproximando de alguém tão casualmente como Suicune fez com Austin. Ela rapidamente tirou algumas fotos, sabendo que seriam valiosas para as pessoas certas. Mas agora ela se viu olhando para Austin, com a curiosidade despertada. Quem era ele? Por que um Pokémon lendário escolheu se aproximar dele quando a maioria dos treinadores passava a vida inteira sem nunca ver um? Cidade de Palette, família Ketchum. Delia Ketchum não pôde deixar de suspirar. Sua série dramática favorita, Tobé or Not Tobé, estava exibindo seu episódio final. Ela mal podia esperar. Faltam apenas 10 minutos para ela finalmente descobrir quem conquista o coração do protagonista, Antônio. Ligando a TV, o noticiário estava no ar. A torre de luz que apareceu na cidade de Cerulean entre 10 e meia-noite podia ser vista de toda canto e o estranho fenômeno logo foi chamado de o brilho. A origem desta anomalia ainda é desconhecida. Rumores dizem que algum tipo de Pokémon o criou, enquanto outras pessoas afirmam que Rayquaza pode ter algo a ver com isso. A partir de agora, há uma abundância de teorias fervilhando na web e enquanto ainda esperamos por uma resposta oficial da Liga, temos a confirmação de que Suicune mudou de Johto para Kanto esta manhã. A repórter que estava na frente da cratera esperou em silêncio e tirou uma mecha de cabelo do rosto enquanto esperava a equipe de filmagem se recompor. A transmissão mudou e um vídeo de baixa qualidade começou a ser reproduzido. Havia uma grande superfície azul e embora a qualidade do vídeo fosse quase a mesma dos avistamentos de OVNIs, ainda consegui perceber que era água. Uma faixa preta passou pela tela e tudo acabou. O vídeo foi rebobinado e pausado no momento em que a faixa preta ficou visível. Aumentou o zoom novamente, diminuindo a qualidade do vídeo mais uma vez. Se alguém estreitasse os olhos, poderia distinguir vagamente a forma de um Pokémon que poderia ser descrito como Suicune. O noticiário voltou para o repórter em Cerulean City. Existe uma correlação entre a chegada do Suicune e o Shine? Ela sorriu. Só o tempo dirá. Esta era Lissa Thunders de Kanto. Agora, voltando para você, George. Obrigado, Lissa. Um homem gordo com um terno elegante respondeu. Agora temos algumas testemunhas oculares. Delia Ketchum revirou os olhos. Todos os canais de notícias gostavam de divulgar a mesma bobagem de que alguns Pokémon lendários tinham uma conexão com as últimas notícias. Apenas um mês antes, quando a neblina engolfou a costa leste de Kanto, as pessoas alegaram que o clima na costa parecia uma espiral e a faísca estava acesa. Muitos canais alegaram que foi obra de um bebê Rayquaza, etc., embora a mudança climática tenha resultado na morte de um rebanho migratório. Apesar dessa tragédia ter acontecido, essas pessoas ainda não queriam transmitir fatos ou estatísticas, mas sim transmitir uma história falsa nos moldes de apenas uma teoria. Nos 3 dias seguintes, Austin foi atormentado por perguntas sobre Suicune e a pena do arco-íris. Ele sabia que a pena era necessária para encontrar Ho nos jogos, mas por que Suicune a deu a ele? Ho o considerou digno de enfrentá-lo em batalha? E se sim, por que agora, e não quando ele viu Ho de longe? Qual foi o papel do Suicune em tudo isso? Apesar de sua curiosidade ardente, Austin teve que deixar essas questões de lado por enquanto. Ele tinha uma batalha de ginásio para se concentrar e não podia se dar ao luxo de se distrair. Espero que tenhamos treinado o suficiente, ele murmurou ao se lembrar do quão forte Brock tinha sido em comparação com seu colega de anime. Se isso fosse alguma indicação, Mish seria um oponente formidável. Tenho certeza que você vai se sair bem, Ash. Brock o tranquilizou. Você se preparou mais do que muitos treinadores para uma batalha de ginásio. Sim, e você venceu o primeiro ginásio com desvantagens de tipo. Você vencerá com o Pikachu, Yellow interrompeu, animado para testemunhar outra batalha de ginásio. Pelo que sabemos, o líder do ginásio tem uma estratégia para contrabalançar as vantagens, apontou Austin, bem ciente de que Mish provavelmente estava preparada para Pokémon do tipo elétrico e táticas de contra-escudo. Shu, Pika-Pi. Pikachu declarou com um olhar determinado enquanto cerrava uma pata, ansioso por sua primeira batalha de ginásio. Com uma nova determinação, Austin entrou no ginásio, onde Mish o esperava, sorrindo confiantemente. Finalmente você apareceu. Eu estava começando a pensar que você não apareceria, ela provocou. Austin respirou fundo, preparando-se para a batalha que tinha pela frente. Capítulo 35. Austin entrou e viu Mish esperando. Finalmente você apareceu, eu estava começando a pensar que você não apareceria, disse Mish com um sorriso malicioso. Austin devolveu. Não, quando eu faço um acordo para uma batalha, eu mantenho. Ele disse antes de ver Brock e Yellow parecendo confusos. Pessoal, este é Mish, um dos 4 líderes de ginásio de Cerulean. Mish, estes são Brock e Yellow. Eu pensei que eram 3? Brock perguntou confuso olhando para Mish. E sem ofensa, mas os líderes de ginásio de Kanto precisam ter mais de 13 anos. Mish parecia um pouco envergonhada com isso. Bem, minhas irmãs são muito piores do que eu pensava na administração do ginásio. Ela confessou. Tentei fazer com que eles se concentrassem mais no ginásio em si, mas eles se preocupam mais com o show. Mas como sou a família deles e tenho meus próprios Pokémon, posso substituí-los. Quão ruins eles poderiam ser? Austin perguntou com uma sobrancelha levantada. Mish suspirou. O único Pokémon que sobrou foi um Golden. Brock franziu a testa. Estou surpreso que a Liga não tenha tentado tirar seu ginásio. Ele disse ao ouvir isso. Sim, ele sabia que eles se concentravam muito no show, mas ele não achava que eles negligenciavam tanto a academia. Mish balançou a cabeça. Eles tentaram, mas eu fiz um apelo para assumir quando tivesse idade suficiente. Por isso viajei mais cedo para ficar mais forte e capturar Pokémon de água.
Ela explicou. Então era isso que você estava fazendo quando me salvou do rebanho Spiaru, Austin disse apesar de saber. Misha assentiu. Os Pokémon deles estão curados, então se você quiser me desafiar terá que vencê-los. É a única maneira de oficializar isso, já que ainda sou muito jovem para ser líder de ginásio. Bem, a outra coisa que é diferente. Austin pensou que não se sentia mais surpreso, pois agora aprendeu a esperar qualquer coisa neste mundo. Austin estava pronto para um campo de batalha quando viu 3 adolescentes. Uma estava com maiô vermelho com cabelo laranja, a do meio era uma bluenete com maiô verde e a última tinha cabelo rosa e maiô laranja. Brock não correu para flertar com eles porque ele já fez isso várias vezes sempre que os líderes de ginásio se encontravam durante o ano, mas ele deu-lhes olhares impressionados com sua beleza enquanto ele e Yellow estavam nas arquibancadas. Então, quem acorda primeiro? Austin perguntou enquanto todos olhavam para Bluenette, que suspirou e caminhou até o campo. Esta é uma partida individual entre Lily da Sensational Sisters e o Challenger Ash de Pallet Town. Mish começou como árbitro. A partida durará até que o Pokémon do lado seja derrotado. Butterfree, vá, Austin disse querendo salvar Pidgeotto e Pikachu para Mish e ele viu Mish congelar um pouco ao ver Butterfree antes de balançar a cabeça. Shelder, você pode fazer isso. Lily disse com a voz de uma garota do vale enquanto enviava um Pokémon de concha roxa que se abria para mostrar a escuridão com 2 olhos piscando e uma longa língua rosa para fora. Como usar lança de gelo, Lily ordenou quando Shelder começou a atirar lanças de gelo direto em Butterfree. Confusão para derrubá-los, Austin ordenou enquanto os olhos de Butterfree brilhavam antes que as lanças parassem e caíssem. Agora use Gusto. Fê. Butterfree levantou o vento, mas Lily ordenou um Protect, evitando que danos chegassem a Shelder. Pó do sono, Austin ordenou. Retirar. Shelder rapidamente entrou em sua concha, protegendo-se dos esporos enquanto aumentava a defesa. Inteligente mantém o Shelder protegido dos esporos, disse Brock enquanto Yellow torcia por Butterfree. Franzindo a testa, Austin decidiu acabar com isso. Use confusão para pegá-lo e jogá-lo no chão. Butterfree acenou com a cabeça enquanto a energia psíquica cercou Shelder e o ergueu alto o suficiente antes de jogá-lo no chão algumas vezes. Depois de alguns segundos, a concha se abriu para mostrar que ele estava inconsciente. Shelder é incapaz de lutar, disse Mish enquanto Lily suspirava e devolvia seu Pokémon. Tudo bem, Daisy. Violet, qual de vocês será a próxima? Eu vou lutar. Daisy, a cabeça laranja, disse andando sabendo que Violet não era uma boa lutadora, logo abaixo de Lily antes de enviar um Pokémon gerino azul com braços e pernas. Polivir, você está acordado. Retornando Butterfree, Austin enviou Rattata que parecia confuso. Golpe de espada. Rattata acenou com a cabeça e disparou para frente combinando ataque rápido e cauda de ferro quando bateu no Polivir, fazendo-a rolar pelo campo, mas ela se levantou rapidamente, a parte de aço do ataque não causou muito dano. Tapa duplo. Polivir avançou desferindo uma saraivada de tapas, derrubando Rattata. Pancada corporal. Use o Quick Attack para fugir, disse Austin, já que Rattata era mais limitado do que Butterfree devido ao fato de o campo ter algumas esteiras na piscina. Pistola de água, Daisy ordenou quando Polivir começou a atirar jatos de água em Rattata, que estava usando sua velocidade para evitá-los. Daisy até agora estava mostrando que ela era uma boa lutadora, mas sua cabeça não estava totalmente focada. Caso contrário, seu Pokémon poderia ter sido capaz de derrubar Rattata, como mostrado pelas marcas que uma única pistola de água fez. Aproxime-se e use o Hiperfang. Austin ordenou quando o pequeno rato disparou e mordeu Polivir no braço, fazendo-a gritar de dor. Sacuda-se, Daisy ordenou, não querendo ver Polivir tão machucado quando Polivir começou a sacudir o Rattata que o segurava. Foi quando Polivir soltou um Bubblebeon que atingiu Rattata, derrubando-a no campo, parecendo muito ferida enquanto ela se levantava. Termine com Body Slam, disse Daisy com um sorriso. Quando Polivir atacou Rattata, o rato gritou quando ela começou a brilhar. De jeito nenhum, disse Daisy em estado de choque enquanto Austin sorria. Brock e Yellow, entretanto, pareciam preocupados nas arquibancadas. A última vez que um de seus Pokémon evoluiu, ele parou de ouvi-lo. No lugar de Rattata estava um grande rato bípede de cor castanha com uma parte inferior cremosa e grandes dentes salientes enquanto ela sibilava para Polivir de uma forma intimidante, fazendo com que o girino recuasse um pouco, cauteloso com ela. Tirando a Pokédex, Austin a examinou. Raticate, o Pokémon rato. Com suas longas presas, este Pokémon surpreendentemente violento pode roer até mesmo concreto grosso com facilidade. A Pokédex fornecida. Este Pokémon aprendeu os movimentos Sucker Punch e Attract. Olhando para cima, Austin finalmente sentiu alguma preocupação. Raticate, você está bem? Raticate se virou e olhou para ele antes de sorrir enquanto balançava a cabeça, mostrando que não estava disposta a lançar um fearo sobre ele. Dando seu sorriso, Austin decidiu testar um dos novos movimentos. Golaço! Raticate se tornou um borrão e bateu no Polivir mais rápido do que ela podia ver, jogando o girino na parede onde ela caiu, inconsciente. O vencedor é Ash de Pallet Town, Mish disse acenando com a cabeça. Isso é o suficiente para que você possa me desafiar. Capítulo 36. Raticate se tornou um borrão e bateu no Polivir mais rápido do que ela podia ver, jogando o girino na parede onde ela caiu, inconsciente. O vencedor é Ash de Pallet Town, Mish disse acenando com a cabeça. Isso é o suficiente para que você possa me desafiar. Austin acenou com a cabeça enquanto Raticate usava o Quick Attack para pular de um bloco para outro antes de chegar até ele, onde ele esfregou o topo de sua cabeça. Você fez um Raticate incrível, ele disse ganhando um rosnado suave em resposta dela. Nas arquibancadas, Brock parecia aliviado. Bem, pelo menos Raticate não está causando problemas a ele. Por que ela faria isso? Amarelo perguntou com um sorriso. Ash é um treinador legal.
Brock ergueu uma sobrancelha ao ver como Yellow disse isso antes de ver Mish no final do campo enquanto Austin devolvia Haticat. Você se saiu bem até agora, disse Mish enquanto tinha uma Pokébola na mão. Mas sua sorte está prestes a acabar. Traga, disse Austin puxando outra Pokébola. Mish liga para Staryu. Mish gritou enquanto enviava um Pokémon estrela do mar marrom com uma joia vermelha. Oi? Staryu gritou quando pousou em um dos tapetes. Nesse caso, Pidgeotto entra em campo. Austin disse enviando o pássaro enquanto Pidgeotto chorava voando pelo ar. Você acha que Mish pode vencer? Lily perguntou curiosamente. Violet riu. Como nos sonhos dela, talvez. Comece com Twister. Austin gritou quando Pidgeotto deu um grito de confirmação e começou a bater as asas causando vento forte enquanto a água começava a tremer. Rotação rápida. Mish rebateu quando Staryu saltou e girou através do Twister para surpresa de Austin. Ataque rápido para esquivar, disse Austin, mas Staryu bateu em Pidgeotto antes que ela pudesse se esquivar enquanto Mish gritava uma pistola de água. Para contrariar isso, Austin fez Pidgeotto bloquear com Steel Wing, já que a água era facilmente combatida devido às asas brilhantes. Quando Staryu parou, Austin convocou outro ataque rápido, permitindo que Pidgeotto decolasse rapidamente e se chocasse contra Staryu. Várias vezes. Mish teve o suficiente. Pulso de água. Voe para cima, disse Austin preocupado, pois não queria que Pidgeotto ficasse confuso ou se machucasse. Mas Pidgeotto estava limitado devido à batalha ser em ambientes fechados enquanto ela se esquivava de Water Pulse após Water Pulse. Foi quando Mish mudou as coisas com o Swift quando uma enxurrada de estrelas saiu da joia de Staryu e atingiu Pidgeotto, fazendo-a bater em um dos tapetes. Pidgeotto, você está bem? Austin gritou enquanto Pidgeotto se levantava, não querendo ser derrotado em outra batalha de ginásio. Mish não está tão mal, comentou Violet do lado de fora. Bom trabalho. Lilia sentiu ao ver um Pokémon foca branca batendo palmas. Por exemplo, por quem você está torcendo? Isso é ruim, Pidgeotto está limitado nessa luta e se mandar Pikachu ficará cansado demais para a próxima batalha, comentou Brock franzindo a testa. Mas Mish também está mostrando que tem tudo para ser uma boa líder de ginásio quando pode. Vamos, Ash! Amarelo gritou. Você pode vencer isso. Austin ganhou um olhar determinado enquanto Pidgeotto parecia pronto para continuar enquanto Staryu desaparecia na água. O que fazer? Imediatamente Austin saiu de seus pensamentos ao se lembrar. Pidgeotto usa Twister na água. Pidgeotto gritou enquanto disparava no ar e começava a desferir seu ataque. Mish parecia confusa com suas táticas antes de ver um redemoinho começando a se formar com o ataque. Staryu, saia da água. Mas já era tarde demais quando a água começou a girar, fazendo com que Staryu ficasse preso bem no meio antes de conseguir sair da água, permitindo que Pidgeotto o acertasse com um ataque rápido. Staryu bateu na parede e caiu, sua joia brilhando em vermelho em derrota. Tudo bem, Pidgeotto. Austin gritou quando o pássaro pousou em seu braço estendido. Pidgeotto parecia exausta, mas tinha o peito estufado de orgulho por ter vencido uma batalha de ginásio, mostrando quão longe ela chegou do Pewterdim. Você pode ter derrotado Staryu, mas tente meu próximo Pokémon, disse Mish enquanto chamava seu segundo Pokémon. Mish escolhe Starmie. Era igual a Staryu, só que um pouco maior, roxo e tinha mais braços e pernas. Ao ver isso, Austin devolveu Pidgeotto. Bom trabalho, Pidgeotto. Ele disse antes de olhar para Pikachu. Está pronto? Shoo! Pikachu correu para o campo quando suas bochechas começaram a brilhar. Não espere vencer só porque você tem vantagem. Mish gritou antes de se preparar. Choque psicológico. Isso pegou Austin desprevenido, mas ele reagiu. Contra-escudo. Pikachu começou a usar o contra-escudo quando o ataque psíquico de Starmie o atingiu, mal parando antes de tentar pegar o Starmie com um pouco da eletricidade. Eu estava esperando por isso, disse Mish lembrando-se da estratégia. Gema do poder. Faíscas dispararam da gema em Starmie enquanto Pikachu se esquivava usando o ataque rápido antes que uma delas o jogasse no ar. Cauda de ferro. Austin disse que quando a cauda de Pikachu começou a brilhar antes que a Electro Ball se formasse, a digitação de aço na cauda tornou a eletricidade mais poderosa antes de atingir Starmie, fazendo-a cambalear. Starmie, Mish gritou preocupada. Agora trovão. Contra-ataque com Thunderbolt. Mish ordenou surpreender a todos quando Starmie começou a usar um ataque elétrico mais forte destruindo Thundershock e atingindo Pikachu que gritou quando seu corpo começou a absorvê-lo. Pikachu. Austin gritou antes que os olhos de Pikachu se abrissem e ele gritou ao devolver o ataque. Com seu próprio Thunderbolt. O Thunderbolt de Starmie deve ter sido suficiente para carregar Pikachu até onde ele pudesse aprender. Austin pensou lembrando como Flint ajudou Pikachu a aprender Thunderbolt na linha do tempo do anime. Dando um sorriso enquanto Starmie parecia prestes a desmaiar, Austin deu a ordem final. Impacto elétrico, mas com Thunderbolt. Shoo! Pikachu se tornou um borrão quando o ataque elétrico mais forte o cobriu antes de atingir Starmie ao disparar uma Power Gem, causando uma explosão que fez com que poeira voasse por toda parte. Quando a poeira baixou, tanto Pikachu quanto Starmie estavam fora de questão. É um nocaute duplo. Margarida ligou. E como o Challenger ainda tem Pidgeotto, a vitória vai para ele. Tudo bem. Austin aplaudiu enquanto corria para os tatames para pegar Pikachu enquanto Mish devolvia Starmie. Ótimo trabalho, Pikachu. Shoo! Pikachu sorriu quando eles saíram do campo para Yellow e Brock correrem. Isso foi incrível. Eu não sabia que Pikachu era tão forte, disse Yellow, admirado, já que Pikachu não havia sido testado tanto antes. E bom trabalho ao usar o Twister e o Counter Shield. Brock elogiou. Haha, obrigado, disse Austin. Você merece isso, disse Mish dando a Austin o distintivo Cascade. Difícil acreditar que você é aquele garoto que tive que salvar do rebanho Spearow. A propósito, obrigado por isso, disse Austin enquanto Mish assentia.
Então, o que você planeja fazer agora? Bem, ainda tenho que esperar até poder assumir oficialmente o Cerulean Gym. Até então pretendo treinar e conseguir mais Pokémon de água, disse Mishi enquanto olhava para suas irmãs. Contanto que algumas pessoas continuem lutando até então. Você pode relaxar, Mishi, nós manteremos o ginásio funcionando para você, Daisy prometeu a ela. Violet piscou. Sim, você tem que fazer alguma coisa já que conseguimos a beleza. Ei! Mishi olhou para eles enquanto Daisy dava um sorriso de desculpas. Continue assim e verá estrelas. Mishi, tenha cuidado. Você sabe que nós nos importamos com você. Sim, disse Mishi. Austin deu um sorriso. Se você quiser, pode viajar conosco. Brock e Yellow lançaram um olhar de surpresa para Austin, mas sorriram com a ideia. Espere! Mishi pareceu surpresa com isso. Sim, quanto mais, melhor, certo? Austin disse com um sorriso. O que vocês dizem? Estou bem com isso, disse Brock com um aceno de cabeça. Vai ser divertido, acrescentou Yellow. Bem, como posso dizer não? Mishi disse aceitando a ideia. Capítulo 37. Desvie e use Perfang, Austin ordenou enquanto lutava contra um treinador aleatório que tinha um Rattata com seu Haticat. Rattata. O menino gritou quando seu rato foi nocauteado. Haticat bufou de aborrecimento por lutar contra outro peixe pequeno comparado ao ginásio. Quantas batalhas são agora? Mishi perguntou enquanto estava perto de Brock e Yellow. Acho que são 12, certo? Não, Brock respondeu enquanto Austin falava com o garoto que devolveu seu Rattata. Cara, você é Haticat, é difícil. O menino disse para Austin enquanto Haticat ficava ao lado de Austin. Sim, ela é um Pokémon forte. Seu Rattata também é resistente, disse Austin antes de ver Haticat bufar com isso. Mas você deveria ensinar a ele um pouco de diversidade. Isso é algo que farei com meu Haticat em breve. Isso chamou a atenção de Haticat e ela lançou-lhe um olhar surpreso. Como que? O menino perguntou curioso o que Rattata poderia aprender. Bem, Rattata e Haticat podem aprender diversos tipos de movimentos como Thunderbolt e Ice Beam. Embora o último seja provavelmente o mais difícil de aprender e eles precisariam de mais experiência, disse Austin, esfregando a nuca. Então tente e experimente e você poderá ensinar seu Rattata a estar preparado para qualquer coisa. Obrigado, cara, aposto que você poderia até vencer a Jota. O menino disse com um sorriso. A Jota. Austin disse agora reconhecendo o garoto do show. Sim, ele treina Pokémon selvagens e construiu seu ginásio lá. O garoto disse apontando em uma direção. Dizem que ele nunca perdeu uma única partida. Nunca? Brock perguntou surpreso quando o garoto assentiu. Parece um bom desafio, disse Austin. Bem, todo o resto tem sido diferente. Por que não ver como a J é diferente? Austin pensou. Você tem certeza disso, Ash? Mishi perguntou com uma sobrancelha levantada. Ouvi falar desse AJ quando estava em Cerulean City. Ele tem quase 100 vitórias em seu currículo. Brock assentiu concordando com ela. E você tem quase 50 de todas as batalhas que me lembro. Ele disse pensando nos vários treinadores de Peltera Cerulean e de lá para este lugar. Isso só torna tudo mais emocionante, disse Austin com um sorriso. Ele estava começando a fazer isso. Bem, acho que seria uma boa experiência de aprendizado, disse Brock acenando com a cabeça. Eu me pergunto que Pokémon esse AJ tem? Yellow refletiu, embora parecesse preocupada ao se lembrar de como o garoto disse que os Pokémon de AJ eram selvagens. Não demorou muito para encontrarem o ginásio fechado por um portão e cerca de madeira, mostrando uma enorme tenda atrás dele quando viram o placar na frente dele. Mas o que chamou a atenção de Austin foi o placar. Vitórias, 99 perdas, 1. Espere, alguém venceu a J? Austin pensou surpreso. Achei que as pessoas estavam dizendo que ele estava invicto. Pode ser recente, disse Brock parecendo confuso. Deve ser, só se passaram 2 dias desde que ouvi falar de mim, disse Mishi franzindo a testa. Ainda 99 vitórias. Amarelo balançou a cabeça. Eu sei que Ash é durão, mas ele só ganhou metade disso. Acho que sei quem bateu nele. Austin adivinhou em sua mente. Você é minha próxima vítima? Uma nova voz perguntou quando eles se viraram e viram um treinador de cabelos verdes, vestindo uma camisa vermelha preta e shorts azuis, carregando uma mochila. Então você é a Jota, o treinador de Pokémon selvagens, Austin disse com um sorriso. Ele estaria mentindo se dissesse que não estava ansioso pela batalha. É assim que eles me chamam e baterem idiotas como você é meu hobby, disse a Jota enquanto Austin sentia seus olhos tremerem com a rima. Então você está pronto para perder? A batalha ainda nem começou. Então não me subestime, disse Austin enquanto Pikachu tinha suas bochechas brilhando em antecipação. A porta do ginásio se abriu e eles caminharam até o estádio que estava quase em ruínas por causa de uma luta diferente. Desculpe pela bagunça. Não tive a chance de limpar depois que aquele garoto Paul esteve aqui na semana passada. A Jota murmurou com desdém quando a cabeça de Austin virou em sua direção. Chamei. Austin exclamou em seu coração. Sim, algum punk com cabelo roxo e magma, a Jota murmurou confirmando quem era. Mas eu não quero pensar nele, então vamos ao nosso amigo de batalha. A Jota colocou sua bolsa no chão a tempo de um Butterfree voar e agarrá-la. O que há na bolsa? Amarelo perguntou curioso. Apenas alguns Pokémon selvagens que acabei de capturar, disse a Jota sem se importar. Tento manter Pokémon suficientes para que tenha uma boa variedade comigo, tem um pouco mais na barraca. Alguma chance de podermos vê-los depois da batalha? Yellow perguntou com um sorriso ao ver outros Pokémon enquanto a Jota dava de ombros indiferente. Claro, por que não? A Jota então se virou para Austin. Então, quem você vai enviar para minha 100ª vitória?
Quantos Pokémon? Austin perguntou ao chegar ao estádio. Depende, quantos você tem? A Jota perguntou olhando para o cinto onde estavam as Pokébolas. 7, mas um deles não é lutador. Tudo bem, esta será uma partida 6 contra 6, disse a Jota assobiando que um Beedrill voou com um cinto que tinha 5 Pokébolas. Mish estremeceu ao ver o Beedrill e Yellow deu um pequeno passo para trás. A visão de Yellow dando um passo para trás foi uma surpresa para Austin antes de lembrar como ela foi perseguida pela horda de Beedrill quando eles se conheceram. Balançando a cabeça, Austin puxou uma Pokébola. Fearo, entre em campo. Yellow, Brock e Mish olharam surpresos para Austin. O que você está fazendo? Ash perguntou olhando para ele enquanto Pikachu gritava de surpresa. Espero que Fearo ouça se souber quantas vitórias esse cara tem. Fear! Fearo gritou enquanto esticava as asas, olhando em volta. Não é um Pokémon ruim. A Jota elogiou ao enviar uma Pokébola voando. Mas não será suficiente. Em vez de um Sandshrew como Austin esperava, a Jota enviou um Rhyhorny para sua surpresa. Fearo, esse cara tem quase 100 vitórias, então esta será uma batalha difícil. Austin começou apenas para Fearo subir ao céu e mergulhar, com suas asas brilhando. Tive a sensação de que isso aconteceria, murmurou Brock enquanto Fearo começava a desobedecer. Eu sei que vocês disseram que ele estava tendo problemas, mas não achei que fosse tão ruim assim, disse Mish ao se lembrar do temperamental Spearow que Austin tinha em Viridian City. Uau, você não consegue nem controlar seu Pokémon, idiota! A Jota provocou enquanto segurava um chicote para surpresa de todos e bateu no chão com ele. Rhyhorny usa Smackdown. Rhyhorny apenas se abaixou calmamente e bateu com o pé no chão, fazendo com que uma pedra voasse e acertasse Fearo no rosto, fazendo-o cair no chão. Fearo, vamos lá, precisamos trabalhar juntos. Austin tentou apenas que Fearo gritasse desafiadoramente e se levantou para fazer um Fury Attack. Termine com Rock Blast, disse a Jota enquanto Rhyhorny soltava um grito e disparava um orbe que saiu de sua boca no Fearo, nocauteando-o. Isso foi patético. Volte, Austin disse com um suspiro antes de olhar para a Pokébola com alguma tristeza. Ele não sabia se Fearo iria ouvi-lo novamente. Então algum dos seus Pokémon obedece a você ou você é um péssimo treinador? A Jota perguntou fazendo Austin olhar furioso enquanto ele pegava uma Pokébola. Hatcat vá. Hatcat cri quando ela apareceu. Cuidado, esse Rhyhorny derrubou Fearo facilmente. Hatcat acenou com a cabeça enquanto a Jota apenas zombava. Pelo menos use algo que eu não tenha batido antes, a Jota murmurou antes de dar um comando. Derrubar. Rhyhorny começou a correr em direção a Hatcat que estava de 4, rosnando. Espere por mim, disse Austin enquanto Rhyhorny se aproximava. Agora, use a toca. Hatcat mergulhou no chão quando Rhyhorny errou antes de mergulhar em alta velocidade, fazendo com que Rhyhorny voasse no ar. O que? A Jota perguntou em estado de choque antes de superar rapidamente a surpresa. Use Arquaque ao descer. Golpe de espada. Austin ordenou enquanto Hatcat pulava para fazer isso, mas Rhyhorny usou sua cabeça para bater Hatcat no chão antes de pousar, fazendo o chão tremer quando Hatcat foi lançado voando. Lutando para se levantar, Hatcat viu Rhyhorny correndo em sua direção com uma queda. Austin ficou perplexo antes de se lembrar de um certo movimento que Hatcat conhecia e não tentou. Atrai. Hatcat franziu a testa antes de se concentrar quando a energia rosa disparou dela atingindo Rhyhorny, que balançou a cabeça em confusão antes de ver Hatcat sob uma luz totalmente diferente quando seus olhos começaram a brilhar para ela. Rhyhorny, saia dessa! A Jota gritou de irritação enquanto Rhyhorny estava babando. Jogada inteligente, agora Rhyhorny está em transe, disse Brock vendo o que Austin fez. Mas como ele sabia que Rhyhorny era um menino? Mish perguntou surpresa. Simplesmente disse Austin com um sorriso. Os olhos masculinos de Rhyhorny são grandes, enquanto os femininos são muito menores. Capítulo 38. Atrai. Hatcat franziu a testa antes de se concentrar quando a energia rosa disparou dela atingindo Rhyhorny, que balançou a cabeça em confusão antes de ver Hatcat sob uma luz totalmente diferente quando seus olhos começaram a brilhar para ela. Rhyhorny, saia dessa! A Jota gritou de irritação enquanto Rhyhorny estava babando. Jogada inteligente, agora Rhyhorny está em transe, disse Brock vendo o que Austin fez. Mas como ele sabia que Rhyhorny era um menino? Mish perguntou surpresa. Simples, Austin disse com um sorriso. Os olhos masculinos de Rhyhorny são grandes, enquanto os femininos são muito menores. Lembrando como seu irmão o chamou de fonte de conhecimento inútil sobre Pokémon, Austin pensou com seu sorriso. Não é tão inútil agora, hein? Vamos, Rhyhorny! A Jota gritou novamente. Drill Ram Megaor alguma coisa. Termine isso com Sword Strike. Austin disse enquanto Hatcat corria para frente e batia com sua cauda de aço em Rhyhorny, fazendo seu rosto rachar enquanto ele caía com força. Vendo como Rhyhorny estava inconsciente, a Jota retribuiu com a testa franzida. Truque barato. Ele disse para Austin. Chama-se estratégia, não existem truques baratos, Austin respondeu. Bem, como você vai lidar com isso? A Jota enviou um macaco que tinha nariz de porco e luvas de boxe marrons gigantes. Map. Primeap gritou enquanto batia os punhos. Austin franziu a testa, pois este era um dos Pokémon que ele não sabia dizer se era homem ou mulher. Além disso, ele estava em desvantagem, então devolveu Hatcat com calma. Obrigado, vou guardar você para uma luta diferente. Ele disse sentindo um pouco de calor da bola antes de puxar outra Pokébola. Butterfree entra em campo. Fá. Butterfree chorou ao pousar. Quase em resposta, Kit saiu de sua Pokébola com um grito, fazendo Mish pular e recuar.
Kit, você quer assistir a luta de Butterfree? Yellow perguntou curioso enquanto Kit acenava com a cabeça. Vou ficar aqui, Mish disse não querendo estar perto do Veedo enquanto se posicionava do outro lado de Brock. Austin ergueu uma sobrancelha antes de AJ aproveitar sua distração momentânea. Soco de poder. Ligar o quê? Austin não tinha certeza do que era isso antes de dar seu comando. Bloquear com confusão. Butterfree pegou o Primeape em um campo psíquico antes de AJ sorrir. Noite. Primeape se libertou do ataque psíquico com o Dark Move e fez com que a energia negra atingisse Butterfree, fazendo-o voar de volta antes que ele se endireitasse. Agora SmackDown. Vendo como ele estava tentando aterrar Butterfree com as várias pedras, Austin ordenou que um Confusion agarrasse uma pedra que estava sendo jogada e acertasse os outros antes de enviar a pedra voando de volta, mas Primeape a quebrou com Rock Smash. AJ então ordenou um Bull Up quando Primeape começou a aumentar suas estatísticas. Butterfree e Primeape estão empatados, disse Yellow um pouco preocupado enquanto Kit assistia à luta. Butterfree tem a vantagem, mas pode acontecer de qualquer maneira, dependendo do quão bem a AJ treinou seu Primeape. Brock concordou ao ver Butterfree indo para um gusto, mas Primeape conseguiu. Soco de fogo. A AJ gritou quando Primeape deu um grito e disparou para frente com o punho em chamas. Oh cara, a AJ é melhor do que o anime mostrou que ele era. Austin pensou se perguntando se ele não deveria mais ficar surpreso neste momento. Butterfree tentou se esquivar, mas o Primeape foi rápido demais para ele e o jogou no chão, onde ele lutou para se levantar, apenas para que as chamas se acendessem, mostrando que ele estava queimado. Butterfree volte. Austin gritou ao chamar de volta o Pokémon Bug, basicamente desistindo dele. Traga minha próxima vítima, disse a AJ com um sorriso malicioso enquanto Primeape dava alguns socos simulados. Vou lhe mostrar uma vítima. Austin ficou um pouco irritado com a forma como esse cara estava tratando sua equipe. Desde que Fearo parou de ouvir, Austin tem trabalhado duro para se relacionar com a equipe e se aproximou deles, então ouvir esse cara chamando-os de vítimas estava começando a irritá-lo. Não pense que você está seguro no céu, disse a AJ estalando o chicote. Esmagar. Torçador. Austin gritou enquanto Pidgeotto conseguia derrubar as pedras. Agora Gusto. Pidgeotto deu um grito ao criar outra tempestade de vento. O Primeape estava lutando para permanecer no campo antes de ser soprado para trás. Pidgeotto finalizou com um ataque rápido. Primeape pronunciou enquanto estava no chão, tonto demais para continuar. Eles estão empatados agora, disse Yellow, um pouco preocupada com a forma como Austin estava agindo. Sim, mas Ash só tem 2 Pokémon que não lutaram, enquanto a AJ tem 4, então ele ficará muito pressionado se vencer, comentou Brock. Sem mencionar como a AJ está pressionando Ash nesta luta. Austin percebeu que a AJ estava irritando e respirou fundo. Lá em casa, eu odiava sempre que alguém mexia com meus amigos e ouvir esse cara chamar nosso time de idiotas e nos chamar de fracos. Isso simplesmente me afetou. Austin pensou, mas aqui no campo de batalha, a raiva só me fará perder. Austin olhou de volta para o campo enquanto a AJ enviava seu terceiro Pokémon. Era Sandshrew. Cuidado Pidgeotto, Austin disse agora com um lado cauteloso. Só porque os tipos terrestres não afetam o voo, não significa que ele não tenha nada que possa machucar você. Pidgeotto acenou com a cabeça enquanto a AJ sorria e estalava o chicote. Sandshrew se moveu sem que a AJ dissesse nada. Certo, ele controla Sandshrew com um estalo de chicote. Austin pensou enquanto Sandshrew atirava uma bola para o alto. Capítulo 39. A AJ enviou seu terceiro Pokémon. Era Sandshrew. Cuidado Pidgeotto, Austin disse agora com um lado cauteloso. Só porque os tipos terrestres não afetam o voo, não significa que ele não tenha nada que possa machucar você. Pidgeotto acenou com a cabeça enquanto a AJ sorria e estalava o chicote. Sandshrew se moveu sem que a AJ dissesse nada. Certo, o controle é Sandshrew com um estalo de chicote. Austin pensou enquanto Sandshrew atirava uma bola para o alto. Ataque rápido para esquivar, Austin gritou enquanto Pidgeotto se desviava para outra parte do campo quando Sandshrew errou. Agora asa de aço. A J apenas estalou o chicote novamente quando Sandshrew pousou e ele se desenrolou quando Pidgeotto disparou com suas asas brilhando. Deslizamento de rocha. Os olhos de Austin se arregalaram. Pidgeotto saia daí ponto. Mas ele chegou tarde demais quando Sandshrew deu um grito e bateu as patas no chão, as pedras disparando e atingindo Pidgeotto, nocauteando-a. Admito que você é melhor do que os outros idiotas que enfrento, disse a AJ com um sorriso malicioso. Normalmente eles nunca conseguem passar do meu primeiro Pokémon, mas você ainda é um idiota. Dando um olhar furioso, Austin devolveu Pidgeotto. Você fez um ótimo trabalho Pidgeotto, descanse. Com isso ele mandou Hatcat de volta, que parecia cansado, mas ainda pronto para lutar. Espero que Hatcat possa nocautear Sandshrew para que Pikachu não tenha que enfrentá-lo. Austin pensou com um olhar calculista. Pikachu pode ter uma chance com Sword Strike, mas ele ainda estaria em desvantagem contra os movimentos terrestres. Depois, a Clefairy, mas ele pode estar em apuro se Sandshrew tiver um movimento do tipo aço. A J estalou o chicote novamente quando Sandshrew disparou com os braços brilhando. Quebra de tijolo. Austin pensou lembrando como Citer usou esse movimento. Espere, Austin disse vendo como Sandshrew estava se movendo. Espere agora. Ataque rápido para pular sobre ele e usar Perfang. Austin ordenou enquanto Hatcat mal se esquivava usando a velocidade para pular alto no ar enquanto Sandshrew acertava o Brick Break no chão antes de atirar, usando suas presas para agarrar o Sandshrew. Ratatas podem quebrar pedras com suas presas, Hatcats provavelmente estão exagerando agora. Austin pensou enquanto Sandshrew estava fazendo tudo, tentando fazer com que Hatcat se soltasse. Agora, otário, tudo que Sandshrew viu foi um borrão antes de ser lançado de volta, mas ele ainda se levantou. Atrai, ponto. Não dessa vez. A J estalou o chicote enquanto Sandshrew cavava o chão.
Siga com burro. Austin ordenou enquanto Haticat cavava também e os dois ficaram em silêncio enquanto esperavam que seus Pokémon saíssem. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, os dois saíram com Haticat pendurado na cauda de Santrel com suas presas. Apenas para Santrel usar isso a seu favor e girar, batendo Haticat contra o chão, fazendo-a gritar de dor diante de um Brick Break bateu bem em seu rosto, nocauteando-a. Santrel caiu no chão um pouco desgastado, mas ainda bem quando Austin devolveu Haticat. Obrigado por se sair tão bem, disse Austin a Haticat antes de olhar para baixo. Prepare-se para a descida do anjo. Ao ouvir os gritos de Austin, a Jota ficou em guarda quando Clefairy apareceu no campo de batalha e imediatamente usou o card de defesa para rolar em uma bola rosa. Yellow imediatamente conheceu a estratégia de Austin enquanto todos estavam confusos. A Jota decidiu partir para a ofensiva antes de bater o chicote no chão com mais força do que o normal, fazendo com que Santrel chutasse areia tentando fazer Sand Tomb quando o campo começou a girar, mas Clefairy em sua forma de bola rolou e sem olhar estava se esquivando as rochas. A Jota olhou para Austin, que tinha um sorriso arrogante no rosto antes de cobrir a boca com as mãos. O que a Jota não sabia era que Austin estava aproveitando a incrível audição de Clefairy para dar comandos aos Pokémon Fada sem alertar ninguém. Use fissura. Ao ouvir aquele movimento de nocaute sendo solicitado, Austin imediatamente bateu palmas. Clefairy em sua forma de bola usou Disarming Voice quando uma nuvem de poeira foi levantada, com Clefairy sendo lançada para o alto. A Jota estalou a língua quando a fissura errou completamente o Clefairy no ar. Eles estenderam as mãos e lançaram uma folha mágica. Este era o combo de descida de Angel que Austin estava trabalhando com o amarelo. Desvie, gritou a Jota, mas a folha mágica foi um movimento que ultrapassa a precisão. A nuvem de poeira se dissipou revelando um Santrel nocauteado. Clefairy se enrolou como uma bola ao cair em segurança no chão. A Jota enviou seu último Pokémon, um Pokémon muito musculoso. Seus braços possuem veias expostas que expressam seu poder fenomenal, e ele usa um cinto para conter esse poder. Um sufoco. Antes que Austin pudesse dizer qualquer coisa, Machoke usou uma cara assustadora para impedir que Clefairy se transformasse em uma bola. Clefairy, Snap fora disso. Os gritos de Austin não foram ouvidos quando Machoke imediatamente formou uma bola de lama roxa e a jogou em Clefairy. Sabendo que era um movimento do tipo venenoso, Austin imediatamente chamou Clefairy de volta, perdendo o outro Pokémon. Obrigado por se sair tão bem, Austin disse a Clefairy antes de olhar para baixo. Você está pronto, amigo? Shoo! Pikachu parecia um pouco inseguro quando Austin estremeceu, vendo como Pikachu enquanto lutava por Austin não era tão dedicado quanto se tornou depois de lutar contra Surgeon Cannon. Pikachu, eu sei que Machoke é forte, mas se você não lutar, tudo que os outros fizeram nesta luta teria sido em vão. Austin disse fazendo Pikachu parar e pensar ao lembrar o quão duro os outros lutaram. Até mesmo Fearo lutou com tudo, apesar de não ouvir Austin. Com um olhar determinado, Pikachu correu para o campo quando suas bochechas começaram a brilhar, pronto para lutar. Espero que Ash saiba o que está fazendo, disse Misty um pouco preocupada porque não queria ver Pikachu ferido. Ele provavelmente tem uma estratégia pronta para retornar, disse Brock acenando com a cabeça ao se lembrar de como Austin sempre encontrava uma maneira de surpreender as pessoas em uma briga. Mas eu não entendi, Yellow disse inclinando a cabeça enquanto observavam Pikachu e Machoke se encarando. A Jota tem quase 100 vitórias enquanto Ash tem quase 50. A Jota não deveria ser o mais forte aqui? Normalmente sim, mas a Jota disse que tem muitos Pokémon, então ele provavelmente troca em cada batalha, disse Brock a Yellow vendo como ela perguntou isso. Enquanto Ash está usando o mesmo time que usa há algum tempo. É qualidade versus quantidade aqui então, apesar de ter mais vitórias, a Jota está empatado com Ash por causa de quantos Pokémon ele usa na batalha. A Jota finalmente se cansou da partida gritante e estalou o chicote fazendo com que Machoke se movesse rapidamente. Pikachu respondeu com um ataque rápido para contornar Machoke, que estava tentando usar Toxic para pegar Pikachu e envenená-lo. Ok, preciso ser criativo. Austin pensou enquanto tentava procurar uma abertura. Pikachu continuou se movendo, esquivando-se de cada bola roxa antes que Austin desse uma ordem. Mantenha-se em movimento e use a cauda de ferro sempre que encontrar uma abertura. Pikachu acenou com a cabeça e disparou, acertando Machoke com uma cauda de ferro antes de recuar enquanto tentava fazer um Brick Break, usando sua velocidade a seu favor. A Jota cerrou os dentes enquanto isso acontecia mais algumas vezes antes de bater o chicote no chão com mais força do que o normal, fazendo com que Machoke chutasse areia na tentativa de cegar Pikachu, uma onda de areia e pedras formada como resultado de Machoke. Um dos pedras terminando pegando Pikachu quando ele ficou com o pé preso. Feito isso, Machoke usou um soco dinâmico fazendo Pikachu gritar de dor enquanto ele rolava antes que um Machoke lançasse Toxic em Pikachu. Bloco com cauda de ferro. A cauda de Pikachu brilhou e pegou a bola de lama venenosa antes de ele balançar com toda a sua força, fazendo com que Machoke fosse atingido e envenenado. Os olhos de Austin se arregalaram quando uma aura vermelha irrompeu de Machoke. Estômago. Chega, a Jota disse finalmente dando uma ordem vocal. Luta corpo a corpo. Os olhos de Austin se arregalaram enquanto Machoke corria em velocidades extremamente altas em direção a Pikachu. Pikachu, evite isso a todo custo. Ele gritou sabendo que era o poder por trás do movimento. Pikachu teve dificuldade em seguir isso com o pé preso, mas ele mal saiu da rocha e tentou mergulhar para fora do caminho, mas não conseguiu se esquivar enquanto Machoke executava seu movimento de ovo. Pikachu caiu aos pés de Austin, exausto demais para continuar. A Jota sorriu.
E é isso. Ele disse endireitando o chicote enquanto Machoke tinha uma aparência presunçosa. Austin se ajoelhou e pegou Pikachu, surpreso por ele ter perdido. Ele não perde desde MT. Moon contra Ariana e aqui ele perdeu para a Jota. Ei Pikachu, tudo bem? Yellow perguntou enquanto todos corriam, tirando Austin de seus pensamentos. Ele vai ficar bem depois de descansar um pouco, não vai, amigo? Austin perguntou quando Pikachu abriu os olhos e acenou com a cabeça. Yellow parecia preocupada com ele, mas ela acenou com a cabeça, sabendo que mesmo que ela oferecesse, Austin não a faria curar Pikachu, a menos que fosse ruim. Enquanto eles estavam em Cerulean City, Brock e Austin conversaram com ela sobre manter suas habilidades em segredo, especialmente considerando o que aconteceria se a equipe Rocket descobrisse sobre eles. Então, com Michi por perto, até que decidissem que ela era confiável, ela não poderia usá-los, a menos que fosse uma emergência. Embora ela estivesse confusa quando Austin não parecia muito preocupado com o conhecimento de Michi. Michi e Brock foram dizer algo, mas a AJ caminhou até eles com um olhar pensativo antes de acenar com a cabeça. Nada mal para um idiota. Ele finalmente disse antes de apontar para sua tenda. Agora vocês queriam ver meu Pokémon, certo? Os outros acenaram com a cabeça enquanto Austin suspirava antes de sorrir. Claro, por que não? Capítulo 40. Todos estavam com os olhos arregalados quando entraram, mostrando que Butterfree e Beedrill estavam lutando no ar enquanto Rattata pulava e corria um ao redor do outro, e ele tinha um Machop e alguns Bellsprout treinando ao fundo. Todos eles usavam arreios no corpo para surpresa de todos. É assim que você os treina? Michi perguntou ao ver isso. Sim, quero que eles tenham sucesso para não reter nada e como resultado, eles se tornarem mais fortes, disse a AJ com um aceno de cabeça. Eles estão em muito boa forma. Que tipo de comida Pokémon você dá a eles? Brock perguntou ao ver como todos eles treinavam. Minha própria receita, disse a AJ abrindo um armário para mostrar fileiras e mais fileiras de comida Pokémon. Para obter os resultados que desejamos tenho que monitorar cuidadosamente suas dietas, claro, a receita é secreta. Bem, é claro, eu também faço comida para meu Pokémon, disse Brock enquanto enviava seus Pokémon, fazendo com que a AJ olhasse para eles antes de acenar com a cabeça. Você se preocupa com eles e eles são fortes, comentou a AJ ao vê-los antes de olhar para os outros. Até agora você viu meus Pokémon, posso ver todos os seus. Michi e Yellow se entreolharam antes de enviar seus Pokémon. Staryu, Starmie e Dodge gritaram quando saíram das Pokébolas, enquanto Kit se contorcia de volta em direção a Dodge. Os dois Pokémon de água são difíceis, mas esses três ainda estão faltando, a Jota disse vendo o Pokémon de Yellow antes de franzir a testa. Há quanto tempo você tem esse Veedway? 2 meses, disse Yellow, fazendo com que a Jota levantasse uma sobrancelha. Tanto tempo e ela ainda é uma Veedway? Eles geralmente evoluem depois de uma semana ou 2. A Jota comentou com uma sobrancelha levantada. Sim, nós também não descobrimos isso, Austin disse que ele e Brock estavam preocupados com isso. Tudo bem, Ash, certo? A Jota olhou para ele. Agora deixe-me ver seu Pokémon já que tivemos nossa batalha. Austin acenou com a cabeça ao enviar sua equipe, embora hesitasse em Fearo. Todos gritaram quando foram libertados, todos cansados, exceto Citer, quando Pikachu pulou do ombro de Austin e saiu correndo com eles. A Jota deu um aceno de cabeça. Eles são todos muito bem treinados, ponto. Ele começou antes de parar surpreso com o Citer que olhou para ele. Espere, eu conheço esse Citer. Isso chamou a atenção de todos. Você faz? Austin perguntou surpreso. Sim, pertencia àquele garoto do Pou que lutou comigo. O único Pokémon dele que consegui derrotar foi o Citer, disse a Jota, fazendo com que Citer rosnasse. Mas estou confuso. Por que você não tentou usá-lo em nossa batalha? Recentemente eu o peguei e prometi a Citer que não o usaria para uma batalha a menos que ele quisesse lutar, disse Austin com um sorriso antes de franzir a testa. Eu sabia que Citer realmente pertencia a Pou. Fearo, que nunca conheceu Citer, chorou enquanto Citer brandia suas lâminas. Uau, nada de brigar com vocês dois. Austin disse um pouco preocupado. Esse Fearo é difícil, comentou a Jota com uma sobrancelha levantada. Desde quando você tem isso? Desde o meu primeiro dia como treinador, ele parou de ouvir quando evoluiu, disse Austin com alguma tristeza no tom. Fearo simplesmente os ignorou e desviou o olhar. Bem, todos vocês têm bons Pokémon, disse a Jota olhando-os. Claro, os meus são melhores. Fearo abriu os olhos e grasnou, ofendendo-se com isso. Mas é melhor eu fazer as malas, disse a Jota com os braços cruzados quando uma campainha tocou. Tudo bem, vocês fracos, tenham uma pausa de 15 minutos. Empacotaram? Michi olhou para ele. Para quê? Estabeleci como meta obter 100 vitórias antes de colecionar distintivos, revelou a Jota. Dessa forma, minha equipe e eu estaríamos preparados para qualquer coisa. Parece um bom exercício de treinamento, comentou Austin com um sorriso. Embora eu não seja paciente o suficiente para tentar. Shu. Austin olhou para baixo e viu que Pikachu colocou um dos cintos de treinamento e se enrolou como uma bola. Pikachu. Austin olhou para a AJ porque ele não conseguia desengatar a coisa. Posso conseguir uma ajudinha? Espere um minuto, disse a AJ enquanto mexia nele. Yellow, entretanto, olhou para os Pokémon de todos e pensou em como a AJ disse que os dela estavam faltando. Como se sentisse seus pensamentos, Kit se contorceu ao lado de sua perna e se esfregou nela, fazendo-a sorrir e pegá-la no colo. Estou bem, Kit, disse Yellow com um sorriso triste. Ela não gostava da ideia de seus amigos se machucarem, por isso ela precisava melhorar nas batalhas. Já era noite, pois todos estavam dormindo. Já era tarde quando a AJ se ofereceu para eles passarem a noite lá até partirem na manhã seguinte com todos os Pokémon fora.
Citer ficou quieto enquanto observava todos. Além do Fearu, ele podia ver os outros Pokémon dormindo perto de seu novo treinador e podia ver que o mesmo acontecia com os outros humanos. Pronto, Citer murmurou enquanto pensava sobre o que testemunhou dentro da Pokébola. Este humano que o pegou, manteve sua promessa de não incluí-lo em nenhuma batalha nos últimos dias, mas não foi isso que o surpreendeu. O que o surpreendeu foi o fato de ele não ter dito nada duro para seus Pokémon quando eles perderam, nem mesmo quando Fearu o desrespeitou. Ele não disse nada para Fearu e viu o humano tentar fazer amizade com o pássaro teimoso antes. Patético, você não conseguiria vencer um Bellsprout. Uma voz áspera cortou os pensamentos de Citer quando ele se lembrou de seu último treinador que o treinou até os ossos para acompanhar seus outros Pokémon, mas perdeu batalha após batalha com ele, ganhando desprezo e aborrecimento do garoto. Era estranho o quão diferente esse garoto era do anterior. Shu. Citer olhou para ver o roedor elétrico com quem ele lutou caminhando até ele. Céu. Citer desviou o olhar enquanto pensava em algo e perguntou a Pikachu como ele conheceu o treinador. O que Citer ouviu surpreendeu ainda mais. Este roedor odiou o humano a princípio, chegando a eletrocutá-lo antes de tentar fugir quando se deparou com um Spearow, o mesmo Fearu que estava por perto. E quando um rebanho cercou os dois, este humano fez com que todos o perseguissem para manter o roedor seguro. Lá, Citer lançou a Pikachu um olhar chocado porque o humano tinha paciência suficiente para que Pikachu sorrisse antes que outro pensamento ocorresse ao louva-a-Deus. Como diabos esse humano sobreviveu ao ser eletrocutado pelo roedor? Agora interessado em quem exatamente era seu novo treinador, Citer lançou-lhe um olhar analítico antes de acenar com a cabeça. Lá, ele disse para Pikachu cujas orelhas brilharam. Citer estava disposto a lutar. Austin pescou ao acordar e viu Citer pairando sobre ele. Vá! Ele bocejou enquanto se mexia com Raticate, Butterfree e Pidgeotto resmungando. Citer, o que é isso? Ai céu! Citer fez alguns movimentos cortantes na direção oposta a Austin para evitar feri-lo, enquanto acenava para a Pokébola em seu cinto. Espere, você quer lutar comigo? Austin perguntou surpreso quando Citer acenou com a cabeça em confirmação. Tudo bem. Sem que eles soubessem, Fearu estava observando com uma pitada de desgosto e se virou. Ok, vamos treinar um pouco antes que os outros acordem. Austin disse saindo do saco de dormir e olhou em volta antes de ver que Fearu estava acordado. Ei, Fearu, quer participar? Fearu grasnou sem olhar para ele. Pikachu olhou para Fearu, obviamente farto ao se lembrar de como Austin estava tentando se conectar com ele. Está tudo bem, Pikachu, algum dia vou falar com ele, Austin disse enquanto se virava para Citer. Mas com quem vai treinar você? Austin sentiu algo se contorcendo em sua perna e olhou para baixo para ver Kit, que lançou a Citer um olhar desafiador. Você quer lutar? Ele ficou mais surpreso quando Kit assentiu. Citer ergueu uma sobrancelha, mas parecia intrigado. Bem, Austin olhou para ver que Yellow ainda estava dormindo. Você deveria perguntar a Amarelo. Kit fez uma série de grunhidos e ruídos enquanto balançava a cabeça. Ela queria ficar mais forte para proteger Yellow e sabia que Yellow estava hesitante em lutar o suficiente para deixá-la evoluir. Kit estava perto. Ela só precisava de um empurrão. Bem, ok. Austin disse acenando com a cabeça, embora não tivesse muita certeza sobre isso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.